Gente, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de fazer uma prestação de contas do andamento das obras do Tertuliário em termos financeiros, né, para os tertulianos e os teletertulianos também. Muita gente pergunta para a gente como é que está, qual é o cronograma de obras, como é que está a situação, então a gente vai aproveitar e fazer uma atualização geral rápida de como é que está o andamento da obra. Então o que acontece? A primeira parte, que é a parte bruta, ou seja, basicamente a fundação, concreto, levantamento de parede, a parte de revestimento de parede, reboco interno e externo, contrapiso, contramarco e janela, tubulação elétrica, telefonia, lógica, som, tubulação hidráulica e outros serviços. Tudo isso está orçado, essa primeira etapa, que é tipo assim, a parte bruta, em R$423 mil. A gente contratou desse valor, dentro de uma linha de trabalho de todas as ICs, que a gente só contrata aquilo que a gente tem em caixa, nós contratamos R$240 mil, que em aproximadamente 2 semanas eles devem finalizar. O que a gente contratou? É a fundação, a parte de concreto e levantamento de parede. Na sequência, nós temos então que contratar ainda mais cerca de R$182 mil, que é esse restante da primeira parte. Nós temos em caixa hoje R$138 mil, ou seja, o dinheiro que a gente tem em caixa hoje, com mais uma entrada de recursos que já está mais ou menos assegurada, de venda de enciclopédia, que falta só o repasse e assim por diante, nós temos dinheiro para fechar essa primeira etapa. Então, nós estamos aí com as obras asseguradas, o caminhamento até junho aproximadamente, final de junho e início de julho. O que nós estamos trabalhando agora, e inclusive vai ser pauta amanhã do Conselho das ICs, da reunião do Conselho das ICs, é a segunda etapa, que é a parte de acabamentos. Nós tomamos uma diretriz de que nós vamos inaugurar o Tertuliário somente quando ele estiver todo pronto, todo acabado. Nós até pensamos na possibilidade de eventualmente inaugurar, faltando algumas coisas, tipo assim, a parte de cima toda pronta, a parte de baixo faltando acabamento de banheiro, mas achamos que isso não é o adequado. Isso estaria contra até a nossa filosofia do whole packet, né? Que tem que pegar tudo de uma vez. Então, essa segunda etapa de acabamentos, somado com o material de informática que a gente vai precisar para fazer a transmissão das tertúlias online, está sendo orçada em mais R$377 mil. A gente tem uma série de projetos que estão alinhavados, que amanhã a gente vai consensar com as ICs, né, que é promoção para venda da enciclopédia, ou outros cursos que vão sair, um segundo leilão, jantar, curso multicampo, tem uma série de possibilidades. O fato é que nós temos dessa segunda etapa, então, aproximadamente garantido uns R$190 mil, e o nosso déficit hoje está na faixa de R$190 mil ainda. Então, resumindo a história, essa é a prestação de contas que a gente gostaria de fazer. Nós estamos precisando ainda uns R$200 mil para poder fechar as obras do Tertuliário. Então, todo mundo que está em casa, que se sente afinizado com a ideia, quem está aqui também, que tiver alguma sugestão de como a gente poderia fazer para angariar esses recursos, bem como se a pessoa quiser fazer parte, a gente se coloca à disposição. Né? Basta entrar em contato aqui com o CAEC, mandar um e-mail, tem todos os dados aí no site da Tertúlia. O fato é que tem muita gente apoiando a gente também com esses materiais de acabamento. Então nós temos aí a Sol Pedras, que vai possibilitar a compra de pedra a um preço de custo. Temos também piso, o Eduardo Martins conseguiu com a gente lá em Criciúma. Nós temos o compadre Valentim, que vai ajudar a gente aí com as tintas. Então, às vezes a pessoa tem alguma loja de materiais de construção, tem acesso, tem algum contato, tudo aquilo que puder ajudar a gente nessa fase de acabamento, que é uma fase muito pesada, né, porque a gente vai inaugurar com tudo. Nós queremos inaugurar com as poltronas, com as cadeiras, com tudo que tem direito. A gente ainda tem, então, um longo caminho pela frente. Resumindo, então, é isso. Dinheiro para a primeira etapa, a parte bruta já tem em caixa. A segunda etapa, que é a parte de acabamento, nós temos, trabalhando bem, metade dos recursos assegurados. Estamos com uma falta, um déficit aí de aproximadamente R$190 mil. Alguém tem alguma dúvida, gente? Então é só isso. Obrigado. Tertúlia. Boa tarde para todos. Hoje nós temos aí a diferença semântica, que é da comunicologia, ou se vocês quiserem também, que é da conformática. A diferença semântica é a qualidade distinta, divergente ou diversificada de determinada realidade, nomeada quanto à significação ou sentido de outra,
dentro de algum sistema linguístico, no idioma ou vocabulário. Agora, a divergência semasiológica, a diversidade sematológica, as diferenças semânticas inconciliáveis, os idiotismos idiomáticos, a semântica como ramo da linguística aplicado ao estudo da significação das palavras, a parte do sistema das línguas naturais, a divergência semântica como obstáculo ao universalismo. Nós estamos vendo, por exemplo, o problema da diferença semântica, que faz anos que estão tentando ver se organiza e articula, fazer um português só, o idioma, mas entre esses países que falam aí, é um problema. Os lusófonos, ou lusógrafos, ou lusófonos, está sendo um problema. Por isso que é o problema do universalismo. Há muito nacionalismo nos nacionaleiros. Eu chamo isso de nacionaleiro. Sabe? Agora, aqui nós temos uma série de logias e estamos falando sobre o belicismo. 10 realidades humanas, categorias de conceitos novos, diferentes, dos respectivos simulacros semânticos, patológico, anticosmoético, apresentando relação com o belicismo, aqui listado na ordem alfabética. São 10. Então, por exemplo, é bom a gente examinar isso, que até hoje ainda tem gente que faz confusão em certas coisas. Astronomia não é astromania, que é da astrologia. Coalizão não é colisão, por exemplo, a colisão frontal. Democracia não é a demonocracia. Filantropia não é a pilantropia. Independência não é dependência geral. Liberdade não é libertinagem. Nação não é danação. Política não é politicagem. Potência não é prepotência. República não é republiqueta. E por aí, então, nós temos, com essas 10, a pessoa vai ter uma ideia de como é isso. Agora, relevâncias. Eu falo aqui sobre 4 aspectos relevantes quanto ao significado das palavras. A significação etimológica, a histórica, a própria e a translata. Vale a pena ver isso para vocês que estão aí fazendo o livro, entender um pouco mais do processo da forma, da morfologia e o problema da língua. Isso tudo vai ajudar. Agora, a frase enfática. A reciclagem existencial é o rompimento com a hegemonia dos arquétipos, dos tradicionalismos bolorentos, dos convencionalismos jurássicos, retrógrados e neofóbicos. É lógico que aí entra o processo da forma. A recim começa para você com a linguagem? A semântica ainda é problema de pesquisa para você? Então nós estamos vendo que é um problema de pesquisa, que é a coisa séria. Agora eu quero dizer que esse verbete tem 36 logias e tem 3 máximos. Agora, para a Rosa, eu não sei se ela está por aí, a Rosa tem o seguinte, ela pode aqui aumentar os sinônimos, os antônimos e as remissões. Tem 3 aqui que ela pode trabalhar. De modo geral, a situação é essa. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que eu já vou responder, que deixaram aqui comigo. Fui uma vez a Foz ao Congresso de Inversores. Estou envolvido com um grupo espírita, não estou entendendo nada. Preciso realizar algum trabalho dentro da Conscienciologia. O que o senhor me recomenda? A primeira coisa, eu recomendo que o jovem aí procure pesquisar, fazer pesquisa, porque dentro de grupo espírita não tem muita pesquisa, porque é religião. Agora, você vai ter problema cedo ou tarde, se vai estudar INVEX dentro do espiritismo. Eu estou só avisando, como um avô seu, sobre esse processo. Agora, se você quer estudar alguma coisa mais assim ampla, seria bom estudar, primeiro, a TENEPS, e às vezes, no seu caso, dependendo da sua condição civil, a dupla evolutiva. Então, tem o manual da dupla evolutiva e tem o manual da TENEPS, que no caso é a minha recomendação, a minha receita aí, no caso para você. E ficar de olho nas pesquisas, que é o que interessa. Se você aparecer por aqui de novo, seria bom a gente recomendar alguns laboratórios para você. O primeiro é o Pensenologia. A pessoa clarear o pensamento, né? Agora, ficar lá, você está num grupo espírita, precisa saber o que ele está fazendo. Se é uma coisa de assistência, ele não pode estar saindo assim. Se não é de assistência, é preciso de ver, porque senão
ele pode estar com uma perna num barco e outra perna no outro. A tendência é afundar os dois. Entende? São os políticos do Brasil, que quer ficar com uma perna num e do outro. Eles agora fizeram aí uma lei, né? Eu acho que aqui, ó, a minha chefa lá está a par disso. Uma lei para acabar com esse negócio. Tem que ter uma fidelidade partidária, não é isso? Agora, gente, eu quero apresentar a vocês o meu irmão ou filho direto, que eu conheço há 16 anos, fora de série, que é o Irismar. O Irismar fala o Irismares. Eu vivo chateando ele, brincando com ele todo dia. Eu já falei com ele que com ele eu só posso brigar com a mão esquerda. Não dá para brigar com as duas, porque senão a minha consciência pesa. Está entendendo? Porque ele mexe mais com a esquerda. Agora, o que é engraçado nele é o seguinte, ele mexe com a esquerda, mas então ele é esquerdista, é vermelho. Agora, você já vira a cadeira dele, é vermelha. Coincidiu. O Irismar, eu não tenho culpa disso, mas que o negócio está lá, tá. Entende? Então, o negócio é esse. Agora, ó, é uma satisfação te ver aqui. Fazia alguns anos que eu não o via. Ele está muito melhor pela situação. Agora, ó, não fica pensando que ele é muito vivo, não tem bloqueio na cabeça de energia, ele tem assistência. Abra o olho com isso, vocês todos aqui, que muitos de vocês ainda têm bloqueio. Ele não tem. O processo dele aconteceu, que é um tipo de paralisia, com os problemas que deram, mas é cerebelar. O problema cortical dele está limpo. Ele é fora de série. Agora, ó, já apresentaria para o Clóvis? Não, então é preciso depois eles verem. Agora, Clóvis, você vai ver o que é a situação. Viu? Que ele aí, a situação dele é um pouquinho mais séria dentro do processo. Agora, ó, ele domina o computador, quer fazer um livro, de modo que cadê seu livro? Então, a gente já trouxe ele aqui, que é para aferir, você está entendendo, a consciência de vocês. Vai ser muito chato. Eu mesmo já falei, ele tem que ir com calma com esse negócio de livro, porque se ele publicar um livro antes, como é que fica vocês aí? Já estão trabalhando com isso há muito tempo. Né? Vai ter gente que vai ter vergonha de aparecer aqui. Então a gente precisa ter cuidado com isso. O negócio é muito sério. Agora, uma hora seria bom vocês conversar com ele e qualquer coisa a Marta traduz a linguagem dele, técnica, da história. Depois eu vou conversar com ele, a gente vai fazer uma interunião de energias aí. Isso. Agora, ó, ele é limpinho da cabeça. Eu chequei ele agora que ele chegou, está limpinho. Isso é importante. Assim. Ele não tem bloqueio. Como é que é isso? É porque o cara pensa bem. Por incrível que pareça, ele pensa bem. Está entendendo? Ele é fora de série, meu pai. Outra coisa, ele já conhece a opção de coisa, ele trouxe aí uns disquetes, fez até uma listagem, tudo ele mesmo que mexeu, e está falando um monte de tertúlia, porque ele estava acompanhando, ele está por dentro. Inclusive, ele trouxe uma para o Arlindo. A hora que o Arlindo chegar, ele quer mostrar a coisa para ele. De modo que eu queria pedir a vocês umas palmadas para ele. Agora, essas palmadas, Irismar, elas não doem. Por isso que a gente dá aqui. De doer só comigo. Tá certo? Mas, olha, ele é muito bom nisso e serve para vocês examinar o que é a superação. Os americanos gostam muito de ver essas personalidades igual o Clóvis, igual o Irismar. E aqui nós estamos usando a técnica dos estadunidenses. É aquele negócio das seleções do Reader Digest. Meu tipo inesquecível. Tá entendendo? Tem um monte, tem vários livros aí sobre isso. Nesse caso, é o processo do exemplarismo. É o PEP, que eu chamo. Aqui nós estamos estudando o PEP, Princípio do Exemplarismo Pessoal. Isso aí é muito sério dentro do nosso processo. Você está entendendo, né, Cláudio? Não, e depois eu uso vocês como eu uso eu mesmo. Não, isso é normal. Eu vivo falando aqui, Irismar, que eu sou a cobaia principal, cobaia mor. Por isso que eu uso vocês também como cobaia. E não pode achar ruim, senão eu te dou a banana. Tá certo. Ô, professor, isso é importante que mostra para as pessoas que têm, que discriminam as outras
em questão de Você cor. mesmo já passou por isso. Eu passo direto, isso aí é uma situação... Até hoje ainda tem, né? Exato. Para mostrar para as pessoas que a igualdade, né, ela é independente do porte físico de quem quer que seja. Né? Então, a consciência é superior exatamente ao corpo. isso. O processo todo é esse. Agora, é importante nós estudarmos isso. Agora me conta, quem é que está com o microfone aí sobre a diferença semântica? Tem alguém? Como é que é? Hoje o assunto é mais sobre a forma, que é uma coisa que aqui a turma geralmente evita. Agora a gente não sabe por que se evita. Se é porque a forma, ninguém está dando valor, ou porque já dominaram o processo. Eu não sei. Para mim, talvez seja esse segundo ponto, né? Eu não seja dominado, todos são doutores no assunto. Agora, seria bom a gente fazer uns testes, né, de vez em quando, para ver se dominaram mesmo. Professor Valdo, na fatologia, na última linha, a divergência semântica como obstáculo ao universalismo. Sim. Poderia falar um pouco mais sobre isso? A maior prova que tem é essa que nós estamos agora vendo, porque eles estão querendo agora já reformular o português no Brasil a partir de janeiro do ano que vem. Então os livros todos já vão aparecer sem o trema, sem essa situação toda. Agora veja, há quantos anos que eles estão tentando fazer isso? E eu vejo essa conversa desde que eu estava no grupo escolar. Então é na década de 30, já se falava nisso. Agora, depois, passaram algumas décadas, eles conseguiram fazer um acordo. Mas esse acordo até hoje não foi cumprido. Agora, hoje envolve muitos países, né? Não é só Portugal, não é só o Brasil. Então, né? São 7. E parece que tem outros lugares também que estão falando. Eu estava aí com... Pois é. Tem algum outro lugar? Não. Macau, pois é. Macau eu conheço. Estive lá, ali as coisas. Lá ainda, o português domina muita coisa. Agora, então, você está entendendo aí a diferença maior? Isso é uma barreira, é um travão para o universalismo. Agora, tudo é um problema mais dos nacionaleiros. É o processo de nacionalismo, que é muito sério. Agora, tudo indica que isso vai ter que abrir o jogo. O português hoje parece que é a 6ª língua, né? Dentro da situação maior que tem por aí. Isso, então, tem que ser valorizado. Eu, quando era mais jovem, rapaz, a conversa que a gente tinha é o seguinte: você escrevendo no português, você matava o seu pensamento. Era a sepultura do pensamento. Hoje não é mais. Devido ao processo de comunicação maior. E outra coisa, hoje se estuda o português em diversos países, que não tem nada a ver com isso, devido aos interesses, principalmente comerciais, industriais, etc. Então isso é sério, vale a pena. Uma outra coisa, eu estava olhando o curso aí que o Jânio está dando sobre latim, ele está mostrando essa situação toda do latim com o português lá. E outra coisa, a apostila que ele me deu, a primeira aí que ele está dando lá para a turma, é muito séria, muito boa, muito bem feita. É o latim clássico, dentro do processo todo. Você sabe que o latim tem um monte de latim, né? Que ele gosta de defender sempre o clássico. Mas nós, dentro da etimologia da coisa toda, nós temos que ver o latim picotado, todo tipo, tudo que acontece. Ele vai acabar falando isso lá, dentro dos processos. Você chegou a ver a apostila dele? É muito interessante, pois é, muito interessante. Eu estive lendo ontem e gostei. Está assim, está erudita. Aquilo lá não é professor de ginásio que dá aula para isso. Agora, vocês sabem que hoje tem muita gente voltando a estudar o latim de novo. Agora, o latim eu estudei durante muitos anos, mas ele estudou em seminário. Agora, eu estudei durante muitos anos dentro do currículo normal. E o professor de latim, o meu principal, era o professor Lemos, ele era muito amigo meu. Entende? A gente conversava muita coisa com os processos todos de latim, porque eu já tinha alguma tendência dos processos de estudar. Isso eu estou falando quando eu tinha 12, 13 anos. Foi quando eu comecei a estudar. Mas eu comecei a estudar com o meu preceptor. Quem me deu as primeiras noções, essa que ele está dando lá, foi o Vicente Lopes Pérez. Eu tinha 10 anos na ocasião. Entende? Foi antes de começar o ginásio. Eu tinha feito o curso primário naquela ocasião. Entende? Agora, vale a pena estudar tudo isso. É a base. Pode. No curso lá do latim, vale a pena. São
3 vagas que tem. Quais são os horários? O horário era quarta-feira de manhã, das 9 às 11, no discernimento, custa R$50 por mês. A gente vai fazer pelo menos 6 meses de curso contínuo para ter uma base do latim, que é para seguir essa apostila que o professor Val está falando. Quem tiver interesse, fala comigo. Nós temos 3 vagas ainda, porque a salinha ali é pequena, é a sala da IC dos escritores. Quantos alunos são ao todo? São 12. Ah, então, isso é o máximo. 12 já é praticamente a preceptoria. É pouca gente. Pouca gente, porque ali a sala é pequena. Mas isso é bom. É bom, pra gente é É melhor. bom porque aperta mais a cabeça do povo. Agora me conta, tá dando dever de casa? Ainda não começou, foi a primeira aula, mas ele vai passar exercício. Vai ter exercício. Tem que ter dever de casa. Não dá. Sovaldo, aqui. Eu ainda nessa questão da forma, o senhor podia falar um pouco desses bastidores astrafísicos, desses sonetos, já que a gente está falando nisso? O caso é o seguinte, na questão minha de psicografia, eu muitas vezes já tinha o problema da pangrafia e tinha o processo da projeção. Muitas dessas personalidades eu encontrei antes. Agora, o que se passa? Encontrei, a gente via, tinha contato, aquela coisa toda. Porque no ambiente, nessa ocasião lá, eu era mais parapsíquico do que normal aqui. O processo era só atender dia e noite, aquela coisa, era fenômeno todo tipo, o tempo todo na minha vida, desse jeito. Por causa do próprio consultório, era mais uma sessão parapsíquica. Você está entendendo como é que é? Mas o povo não entendia isso. Foi por isso que eu também não cobrava nada de ninguém. Entende? Agora, esse processo, então, com o tempo, a gente via certas coisas. Então, teve um poema, vamos dizer, de poesia mais aberta, solta, que foi do Jorge de Lima, que eles me falaram, ele vai falar sobre o Serenão, que você procura com a coisa toda. Está lá na Antologia dos Imortais. Tá entendendo? Tem vários assim. Esse aqui, por exemplo, que eu li, ele criou problema na hora que a gente lançou o negócio. Eu recebi isso aí em sessão pública. Um monte de gente. Tá entendendo? Agora, tinha uns que davam problema. Tinha gente que já queria o negócio na hora para levar para casa, que queria estudar, queria ver, que gostava da poesia. E sabe, dentro do movimento assim, como tem muita gente que é artista, isso aí fazia o povo vibrar, né, em matéria de arte. Agora, tudo isso é um processo ainda semântico. Hoje você está falando dentro da linha que está aqui. O livro que ela trouxe aí, os sonetos de vida e luz, que chama. Quer mostrar? O caso é o seguinte, esse aqui, ó, é o livro que eu recebi, baseado só do soneto que eu recebi. É uma série de sonetos. Na época, isso aqui foram meus amigos que pediram para a gente fazer. São 50 sonetos. Agora, tem de tudo aqui dentro. Mas são simples, mas diretos. Agora, cada um tem uma lição mais braba. Tem uns que são horríveis. Agora, aqui fala sobre a série X, fala sobre evolução, fala sobre moral séria, fala sobre o processo do passado. Agora, e as pessoas andarem estudando. Por exemplo, tem esse aqui, ó, do Olavo Bilac. Isso aqui criou um furor danado, que o povo queria saber, mas não arranjaram nada para combater o soneto. Sabe, porque o Olavo Bilac, vocês sabem, ele tinha uma escola muito definida do parnasianismo. Vocês sabem o que é isso? Alguém aí entende bem disso, né? Agora, eu vou ler o soneto só para vocês verem, sem dar entonação de resta nem nada. Chama Reencontro na Primavera. Na terra o melro voa e revoa e se esconde, e súbito chilreia assustada alegria. Farfalha a folharada em frufru, fronde a fronde, zumbi, zumbi a cigarra, e zizia. Do mar se espraia a espuma, a vela esquiva, aonde resplende o espaço escampo, escapa-se erradia. Brinca na água o petis, canta, indaga e responde, e sossegue assovia, e sussurra e cicia. No ar, o vento do vale invade e envolve a messe,
volúvel voga e avança. A névoa vacilante, em vai e vem, volta e valsa, esvoaça e esvaece. Na alma, o ateu volve a Deus, vendo a tela sonora. E a pouco, a passo e passo, instante a instante, lembra um erro, outro erro, o último erro, e ora. Mas vocês estão vendo aí os processos da literação e o problema da música. Ele faz a música pela onomatopeia do processo. Você está entendendo? Agora, outra coisa, está tudo dentro do clássico parnasianismo dele, parnasiano. Eles andaram estudando isso aqui para ver se acabava com o negócio. Entende? Agora, é a escola parnasiana clássica. Agora, tem muita coisa. Tem uns aqui que são, assim, fora de série em matéria de evolução. Um deles é esse aqui, ó, Ascensão. Trago ao peito uma flor de fogo estilhaçada. Cerro os olhos no leito e abro os olhos no horto. Em pânico atirar a suprema cartada. E entre os mortos sou vivo, e entre os vivos sou morto. Réu, vítima e juiz na consciência culpada. Ante impasses fatais, mendigando conforto. Náufrago desditoso, impávida jangada. Ora ali, ora além, ao léu, sem luz, sem porto. Por onde agora vou, aceito o estudo insano. No pó na terra, o lar de Deus. No lar da espera, a lei do amor. No umbral do espaço, o fim do engano. E endereça ao futuro a esperança perdida. No azul de novo céu, no albor de nova era. De cruz em cruz, de sol em sol, de vida em vida. Isso é a Seriec. Falou o que ele pôde. Agora, ele aí teve uma vida difícil e terminou tragicamente. É isso que ele está falando. Ele foi tudo, né? Juiz, réu, vítima, né? Que é bem aquele caso que o senhor fala, né? Quem foi vítima, depois agora, vai ser juiz. todos esses aí foram muito assistidos. Eles estão em melhor condição. Agora, eu acho que a maioria desses aí já ressomaram. Essa turma fazia curso intermissivo? Alguns estão aí conosco. Vocês fizeram, alguns fizeram. Fizeram, né? O que eu estou falando é coisa de casa, tá? Não estou falando nada de diferente, não. Está tudo em casa. Sr. Valdo, aqui. Por favor, existe alguma técnica que a gente possa usar na hora que está escrevendo para escolher as palavras mais adequadas quanto a tares? A primeira coisa é a seguinte, não incomodar com isso. Você tem que colocar todo o seu pensamento do ponto de vista de conteúdo, sem pensar na forma. Agora, mais tarde, você corrige a forma, a primeira correção. Agora, depois, mais tarde, num terceiro tempo, você pensa nisso que você está querendo aí. Mas primeiro é colocar o conteúdo adequado daquilo que você acha que é o mais justo dentro da ideia que está sendo exposta. Porque a tarefa do esclarecimento, antes de mais nada, é a exibição correta do conteúdo. Se falta isso, está danado. Agora, a forma é muito importante. A gente tem que, por exemplo, cortar todas as inconveniência, todos esses vícios de linguagem, os processos de palavrões, o processo de, entende, que tem a cacografia, quer dizer, a cacofonia, cacografia, processo de cacófone. Isso tudo aí seria bom excluir. Isso a gente faz já na primeira revisão que você vai fazer. Examina tudo. Agora, com o passar do tempo, você se acostuma, você se habitua, você já cria um estilo que não tem mais cacófone. Você já corta tudo. Cacófone que eu estou falando até o ponto seguinte, esse troço assim. Mesmo esse bem suave, bem elementares. Agora, qualquer coisa tem no meu manual de redação da Conscienciologia. Ele lá, a gente expõe tudo isso. É um dos livros que tem mais processo de cacografia e cacologia, um estudo com detalhes. E eu dou os exemplos de tudo, bem claro, bem exposto, nu e cru. Entende? Isso ajuda. Agora, você entendeu, né? Primeiro, lembrar. Você está fazendo tares. Segundo, lembrar. Tares é conteúdo. Terceiro, esse conteúdo tem que ser exposto. Você está informando. É esclarecimento, é elucidação. Então, é muito sério lembrar disso. A forma vem depois. Segundo, se você quiser uma segunda, vamos dizer, segundo tempo de uma situação dessa, segunda metade da abordagem, você não está fazendo poesia e nem literatura. Você está fazendo um trabalho técnico,
Seu texto é técnico, não é nada desse soneto que eu falei aqui. Então aí muda tudo de figura. Você já não está usando tacon, você não está usando emoção. A sua pensionização está baseada no PEN. Por exemplo, todos esses poetas que eu estava lendo aqui são baseados no SEM. Entendeu? Então, essa diferença ela é básica, não adianta querer fazer casamento disso. É igualzinho querer fazer casamento de religião com ciência, não adianta. Fé é uma coisa, pesquisa racional é outra. Racionalizar uma coisa, crer é outra coisa. Por isso nós somos no princípio da descrença, descrenciologia. Eu não sei se está mais ou menos claro para você, ficou claro isso? Tá. Agora só mais uma dúvida. No caso dos textos que são mais figurativos, que levam o leitor a visualizar... Por exemplo, se é uma narrativa, você vai descrever o tempo, você aí pode usar até uma certa poesia. São as metáforas. Agora, o ideal é quando você pode fazer metáforas técnicas. Por exemplo, aquele soneto que eu falei aqui sobre o processo da caverna, aquele não adianta falar em metáfora apenas poética. Ele é terrível. Foi por isso que ele criou o problema, porque ele é intelectual, ele é mental somático, ele é racional, ele é lógico, ele é baseado em fatos. Você chegou a ouvir o soneto que eu li aqui? Pega lá o livro, marca aí e dá lá para o Antônio ler. Esse soneto é que criou mais problemas desses aí que eu publiquei ali. Eu recebi muito mais que isso aí. Recebi milhares de mensagens desse tipo de poesia. Esse aí é que criou um problemão desde que ele saiu. Porque ele é de uma lógica danada. Esse tentava, eu falei assim, arranja defeito nisso. Eu quero saber para eu aprender essas coisas. Porque o próprio, os nossos amigos lá, os comunicantes, falavam que seria bom eu aprender mais. Saber o que é, perguntar para o povo, para fazer revisão, fazer crítica, heterocrítica. Agora, esse aí, eles tentaram mudar tudo, mudar nada. O outro também lá, parnasiano, tem muito mais aí tem vários, são 50 que tem aí. Agora, gente, eu vou responder aqui, aproveitando que tem aqui uma pergunta. Gostaria que esclarecesse na exemplologia a questão das diferenças mínimas, médias e máximas. Uma vez que os exemplos dados entre português do Brasil e o Luz parecem valor bastante próximo. Olha, valor bastante próximo eu não acho. Você acha que bicha e fila seja a mesma coisa? A pessoa não está entendendo bem o que é que nós estamos falando. Por exemplo, bestial no Brasil é maravilhoso em Portugal. Então veja, diferença semântica mínima. A palavra bicho em Portugal é a palavra fila no Brasil. A diferença semântica média. A palavra durex em Portugal e a palavra preservativo. Essa aqui até é piada. Porque durex no Brasil é outra coisa. Vocês sabem como é que é, uma firma comercial, que é o negócio todo. Professor Valdo, eu entendi que ela quer saber por que um é mínima e por que o outro é média. Qual é a média pelo seguinte, se você for olhar aqui, bestial pode criar um problema maior com as pessoas, porque está pensando que você está xingando a pessoa. Ele é grandão. Agora, o durex, ele é da média, porque é um negócio que vira piada e a pessoa pode fazer certas coisas inconvenientíssimas. Já aconteceu isso nas minhas viagens com gente que é. Outra coisa, a mínima, bicha e fila já é uma coisa inócua, não é tanta coisa. Entendeu? Então, a diferença que a gente quis dizer é isso. Agora, no caso do português, eu não vi do ponto de vista didático melhor para comparar do que entre português e lusitano. É a melhor coisa, eu não vi outro jeito, você está entendendo? Agora, veja, o que eu quero perguntar é o seguinte, tem lógica isso aí? O processo é esse, tem lógica, então fim de papo. Agora, então, é isso que eu quero falar aqui para o nosso amigo que perguntou. Agora, tem um outro aqui que é o seguinte, ao praticar o EV, e em alguns momentos na prática da TENEPS, sinto no lado esquerdo da cabeça um tipo de pressão leve que pode ser um bloqueio. O que fazer para desbloquear? Eu não sinto ressacas energéticas após o experimento. Tem alguma relação com o desenvolvimento? Tem. Isso aí mostra que você tem um bloqueio antigo, ele está enraizado. Se você nem está sentindo a ressaca energética, nesse caso aqui, se sentisse a ressaca energética, seria até uma coisa boa. É para mostrar que já está mexendo. Então isso mostra que seu bloqueio, ele está enraizado, ele não é superficial, e você deve trabalhar mais com EV, até não ter mais nada.
Há casos desses que às vezes pode sair numa semana, num mês, num ano, uma década. Depende da pessoa, o que é que foi que aconteceu. Há casos, por exemplo, nesse caso aqui, ó, uma pergunta que você pode fazer para você é o seguinte: você já mexeu com o processo de mediunidade? Alguma coisa nesse sentido? Você já trabalhou em alguma coisa de terreiro, qualquer coisa? Você já teve, por exemplo, algum processo de semi-possessão, mesmo que foi efêmero? Isso tudo pode ter criado esse tipo de pressão que você sente do lado esquerdo. Agora, ó, lado esquerdo, se você está me vendo aí, ó, presta atenção. Aonde que é o lado esquerdo? Quase sempre, ó, é por aqui, que é o processo mais sério que dá. Ó, olha para minha cabeça, olha a minha careca. Ó. O negócio é mais ou menos aqui. Não é nem no lobo, nem aqui. É bem aqui. Geralmente é caminhando para o lobo. É o processo mesmo aonde fixa mais o problema de essas energias. É o processo cerebral. São as circunvoluções do processo. Pode. Mas agora, se ele está sentindo o esquerdo, pode ser alguma coisa nesse sentido. Agora, outra coisa séria. Isso agora, eu não estou dizendo que você tem, não vai ficar encucado com o que eu vou falar, não. Agora, ó, observa bem se você tem alguma coisa que já aconteceu com você do lado direito. As pessoas às vezes chegam para a gente e falam assim: olha, tudo meu acontece do lado esquerdo. Chega outro e fala assim: tudo meu que acontece de negativo é do lado direito. Então eu te pergunto, já houve alguma coisa do seu lado direito? Só para você observar. Isso aí às vezes tem relação com o processo. Já é então um problema para a gente ver a profundidade da alteração do bloqueio. Entende? Você sabe o que quer dizer isso? Por causa da decussação das pirâmides e os problemas todos de alteração que tem. Se é o problema aqui, pode ter dado alguma coisa do ponto de vista direito dele. Então isso aí precisa de examinar. A decussação. Volta. Pode ser. Entende? É um caso para ele estudar. Mas eu não estou dizendo que tenha. Mas é bom para estudar, para ver a profundidade disso. De qualquer maneira, se ele não tem ressaca, ele já está dando uma ideia que o negócio não é... Você entende disso? Você teve com essas coisas, para até superar, quanto tempo demorou? Você está entendendo? O problema é esse. Então, aí, para dar uma dica aqui, assim, no escuro, a gente está falando do telefone, quer dizer, telefone, entende? Online. Então, precisa a gente ver. Vocês já viram que o meu negócio mais é telefone, né? Quer falar? E outra coisa, só eu que falo. Não tem resposta. Professor Walter, sim. Aqui a portuguesa à esquerda. Na exemplologia, o professor nem quis escrever rapariga, né? Como é que é o negócio? Não, estou a brincar. Estou a dizer que o professor nem quis escrever rapariga, que em Portugal é um elogio, não é? Chamar uma mulher rapariga, é sinal que ela é mais jovem. Esses nomes todos aqui nem quis estão escrever. no dicionário lusitano, tá? Rapariga também. Reclamar. Estamos a fleire e lusitano agora, tá certo? Mas entende? Tá bom. Mas olha, então o que você achou aí da história? Fala. Não, ele só estava a dar um outro exemplo, né, que o professor nem quis escrever, mas não é isso. Queria fazer era uma pergunta sobre ontem. O professor disse que havia muitas poucas OFIEXs na Terra. Quando está a dizer poucas, está a dizer o quê? Dezenas, centenas? O que é que considera poucas? Havia poucas OFIEXs? OFIEXs. Aqui, hoje está difícil de falar, mas eu calculo, pela minha situação, que são apenas dezenas. Okay. Nós não chegamos em centenas, não. Você lembra quando o povo perguntava para mim quantos tenepsistas tem? Você lembra disso? Hoje nós já falamos milhares. Naquela ocasião eu falei assim, eu penso que já tem umas poucas centenas. Você lembra que eu falava? Foi. Do povo assim, óbvio. Agora, de OFIEX, não chega a 100, não. Ok. E outra questão, disse que a TARS maior é feita pelo serenão, não é? Que serenão... Não, deixa eu entender bem o seu português. Eu vou falar bem devagar. Vocês riem e ninguém entende nada. Vocês também não entenderam, eles estão rindo porque não entenderam. Fala. Mas o que é? Não, tem que traduzir. Não, senhora, tem que traduzir. Vamos traduzir isso aí. Você está vendo, Elismar, como é que esse povo, até eles reclamam do negócio da palavra?
Olha lá, tem que traduzir a palavra dela. Por exemplo, a Tuirismar está tudo bem. Mas agora ela, traduz aí para nós. Vamos ver. Eu vou falar bem devagar, para não haver tradução. Devagar. Exato. Por favor. O Valdo falou que a Tares maior é do Serenão, que o Serenão vendeu a Tares para o Valdo. Pode falar como é que é essa... Vendeu o quê? A Tares. A Tares. Agora, você sabe que ela tem o sotaque dela é carregadérrimo. Esse é que seria o nome. Em português seria carregadérrimo. Mas o que tem a Tares? Fala para nós. Sim, como é que o Serenão passa a Tares? Como é que é feito? Serenão. Isso é Serenão, tá? Serenão, sim. Mas o que tem o Serenão? Nós fazemos aqui a Tares através das aulas, dos livros. E como é que o Serenão faz? Ele já trabalha o tempo todo, porque já superou isso. Você está entendendo? Ele já superou o FIEX, já superou tudo isso. Ele já trabalha, quando é com o CIEX, já nos centros, nas centrais extrafísicas. Então a coisa já superou o processo todo. Você está entendendo como é que é? Agora, ele ajuda, hoje ele é assistente do processo maior de tudo isso. Mas já superou, ele está noutra. Você tem que lembrar que isso é mínimo para ele. O Serenão, se ele está, por exemplo, nas últimas vidas que ele está aqui, ele já está dominando o planeta inteiro, tudo que tem. Ele trabalha um continente. Raciocínio. Quando é que nós vamos ter a nossa FIEX trabalhando com um continente? Eu espero que a Roseli atinja isso logo. Ela também espera, tá vendo? Mas fala. É que ontem, na tertúlia, você respondeu para Carla que o Serenão tinha feito Tares com você. Sim. Vendeu a Tares para você. E que você estava fazendo conosco. Então ela queria entender como que o Serenão fez com você. Ele é que dá a orientação dos processos. Você está entendendo? Ele superintende. Agora, o processo é o seguinte: a gente está sempre vendendo aquilo que a gente recebeu. Você recebe de mais de cima, você dá aquele que está mais embaixo. Mas como é que isso aqui é a mediunidade real. É o médio, é o interface, o interface, intermediário. Ela quer entender bem o contato do Serenão com você. Como? O problema todo é o seguinte: devido ao meu processo de trabalhar com as coisas de muito tempo, e antes da minha vida, eu passei 200 anos com essas coisas. Mais de 200 anos, você está entendendo? Agora, aqui é mais ou menos 214 anos. Foi entre uma e outra pequena que eu tive. Então, isso aí me permitiu ter contato. Agora, essa serenona, que eu chamo de monja, você está entendendo? Ela me fez apresentação, me introduziu numa opção de coisa na hora que precisava, junto com outros. Não era só eu, não. Nós é um grupo. Inclusive, esse que trabalha comigo era desse grupo, que eu chamo de enumerador. Você está entendendo? Tudo é a mesma equipe. Agora, com isso, a gente teve uma noção da opção de coisa. Tem muito mais do que isso que eu falo aqui. Agora, o processo é ir dosando, fazendo a dosificação. Você está entendendo? Vamos dizer assim, desovando aos poucos. Que, afinal de contas, a gente não pode ser, né, igual no mar, que vem a piadinha do mar, desova tudo de uma vez. Nós aqui temos que ser devagar, pouco a pouco. Você está entendendo? Não pode ser nem igual cadela. Uma cadela pode dar até 22 filhotes. Sabe? Agora, nós aqui não, é um por um, devagar, e mesmo assim cria um problema, um reboliço. É um processo, precisa ir com calma. Então é isso. O problema todo é esse. Agora, sempre é uma responsabilidade danada tudo isso que a gente tem. Tanto na hora que você recebe, como na hora que você assimila, como na hora que você passa. Isso tudo é sério. Esses 214 anos foram no extrafísico. Foi. E foi passado em E não fica pensando que a gente estava feliz, não. Nem sempre. Então. Você fica chateado com a opção de coisa. Porque quanto mais você nota, mais você vê que você deixou, né? Muita coisa sem fazer. E mais você quer ser melhor. E você vê pela frente o tanto que tem. Chega num ponto que você não quer olhar mais para trás, você só olha na frente. Aí a frente é muito maior do que atrás.
Eu te pergunto e pergunto para vocês. O que é o maior? É daqui para o passado ou vai ser daqui para o futuro? É lógico que é daqui para o futuro. Que aí é indefinido. Entende? É infinito, indefinido, é o eterno. Então a coisa muda de figura. Outra questão foi o EV. O professor falou que há quem domina a energia sem usar o EV. Há pessoas que dominam. Pode falar sobre isso? Cedo ou tarde chega lá, porque hoje nós classificamos uma pessoa que sabe dominar a energia, aquela que domina as condições para não ter bloqueio. Entende? Bloqueio energético. Agora, se ele tem bloqueio, que são as energias gravitantes na cabeça, não adianta falar que ele domina a energia, que faz bonitinho, faz isso. Ele pode ser um artista, pode ser até uma estrela e os outros tal. Pode ser aquela moça, que eu não sei se você viu lá no Centro da Consciência Contínua, que chegou da televisão e foi lá para me desafiar, para fazer um duelo energético comigo. Você lembra disso? Da turma da Abrata. Uma moça lindérrima, uma loura. E nós sentamos no chão, colocamos lá um negócio em cima do piso. Ela sentou lá, eu sentei aqui, o povo ficou tudo em torno para saber como é que era. Então, veja, ela não dominava energia, coisa nenhuma. Mas achava que era o máximo. Você sabe, a gente de televisão, né, artista, né, tem um ego muito grande e tal. Agora, quando eles trouxeram, a turma da Brata falou, Valdo, ela veio aqui para você falar tudo. Não precisa esconder nada. Eu falei assim, aí eu perguntei, posso falar tudo para você? Pode. Você vai me entender, né? Olha bem, eu diricei a madeira, mostrando tudo o negócio da energia, como é que era. Tá entendendo? Ela reconheceu depois. Agora, a moça tinha uma capacidade de comunicação fantástica. Agora, depois ela desapareceu da televisão. Ela tinha um nome muito especial, tal, que eu não vou falar aqui, porque eu não sei onde é que ela está, né? Não sei o que houve, se ela está no Brasil, se está fora. Pode ser que ela tenha ido embora até para os Estados Unidos. Ela tinha muita presença, sabe? E a fala muito boa. Fala de sério, ela. Mas o professor falou que conheceu pessoas que dominavam a energia e não usavam a EV. Pode falar sobre isso? Dominava a energia para se defender. Então são verdadeiros mega assediadores. Ninguém tasca, ninguém pega nele. E eles dominam o que eles querem. Então veja, esse aí não é o boneco do ventríloco, é o ventríloco. Então, todas as pessoas que dominam a energia também usam sempre a técnica do EV ou há quem não usa o EV? Não, eles dominam pela própria intenção, a vontade, que a vontade é que é a base do EV. Agora, nós classificamos o processo do EV, criamos uma técnica especial, tudo bem claro. E isso aí é que abre tudo. E outra coisa, não tem nenhuma conotação mística, você não está preso a nenhuma muleta. Se uma pessoa começar a usar a muleta, não, eu vou fazer uma prece para fazer o EV, ela está perdendo tempo, vai criar problema para ela. Não, eu tenho que usar um pêndulo para fazer o EV. Outro, um cristal para fazer. Não, eu vou acender um incenso. Isso é besteira. Isso é bobagem. Você está entendendo? Não é por aí. A técnica tem que ser rígida, séria. É a pessoa dando valor para a vontade dela, para a intenção que ela tem. Ela pura. Não pode apelar para muleta nenhuma. É esse que é o caminho. Entende a diferença? Obrigada. Professor, aproveitando o contexto do EV, a gente vê vários médios aí no passado que tiveram até doença física, morrer de acidente, um monte de problemas. E os amparadores não falavam de EV, ninguém falava nada disso para eles? O que acontece? Não tinha amparador, guia cego. Você está bobeando ou é esse mesmo? Presta atenção. Não havia amparador. Não havia ninguém técnico. O povo não fazia pesquisa. Você entende? O negócio vai sendo levado, porque é guia cego. Outra coisa, tudo na base de dogma, tudo na base de mandar. Mas, por exemplo, a canga. A Desperance, o Allan Kardec, o pessoal, ninguém falava nada. Ali estava ainda engatinhando, o negócio estava igual que era na antiguidade. Isso é a metapsíquica. Estava só começando, ninguém sabia nada, tudo no escuro, uma dificuldade danada. Entende? Agora, mesmo assim, quem é que andou estudando? Todo mundo entrou, ficou tudo, daí a pouco se acomodou tudo dentro do processo de religião, ficou nisso. Cadê a pesquisa? Sumiu tudo. Olha a própria parapsicologia hoje, que está indo dentro do vácuo da psicologia. Psicologia indo dentro do vácuo da medicina.
Eles têm, não, alguns fenômenos, uma dúzia de fenômenos, mas fica só nisso. Mas as coisas mais sérias, eles não podem sair. Agora é bobagem isso. Por quê? A ciência convencional não tem instrumento para estudar o cientista. Tem que tirar o cavalo da chuva, isso é bobagem. Estão dando murro em ponta de faca. Isso é tapiação, é falácia científica. Não adianta. Agora, eu vi isso muito pequeno. Tentei ver se mudava alguma coisa dentro da religião, não consegui. Tentei ver se mudava dentro do processo da ciência, não consegui. Assim, eu vou seguir meu caminho, e fim de papo. Vamos ver se a gente faz um levantamento dessa realidade que está aí. É o que eu estou tentando fazer. Conscienciologia é isso. Agora, vou pegar o Swedenborg, por exemplo. O professor mesmo assistiu, trabalhou com ele em algum momento. Não tinha espaço para falar de estado vibracional? Era aqui. A cabeça era muito pequena, né? Os negócios muito... E outra coisa, esse homem, a gente tinha esperança nele por um fator muito sério. Ele era o maior erudito da época dele. Era o cara que tinha mais leitura. É o mais lido de todos os tempos. Swedenborg. Ele era uma cabeça, o cara. Agora, veja, naquela ocasião não tinha muito livro, né? Mas tinha os clássicos da antiguidade, essa coisa toda. O homem conhecia isso tudo. É tanto que tem livro dele muito interessante. Agora, o diário dele é que era impressionante, porque estava mostrando o que é que sentia. Então ele fala de ectoplasmia, é o primeiro que eu vi falando de ectoplasmia, bem claro. Sem saber que aquilo existe. O que estava acontecendo com ele. Agora, ele era ectoplasta. Agora, a época era muito difícil, né? A gente tem que dar desconto para esse povo todo. Quantos séculos? Você vê, nós estamos vivendo essa época agora com tudo isso, e olha o povo aí enrustido, difícil, que não quer tirar os fantasmas do armário de jeito nenhum, não quer abrir o peito, fazer o objetivo consciencial. É difícil. A natureza humana é difícil. Devido ao problema o quê? São milhares de anos, milênios. Entende? Sendo de um jeito. De uma hora para outra, a pessoa fazer uma reciclagem é duro. Né? Agora, esse processo dos cursos intermissivos é que é a esperança básica que tem dado certo. Então, o processo extrafísico deu certo para fazer aqui. É o que deu mais resultado até agora. Né? Agora, professor, no final até do século XIX, a gente vê lá, é notório que tem muito médium parapsíquico de efeito físico e tudo mais. E hoje em dia, pelo menos, não sei se perde no meio da comunicação ou não tem tanto fenômeno desse tipo. O que acontece? É que isso aí não dá ibope, isso não rende, não dá dinheiro. E outra coisa, com o passar do tempo, ficou muito desmoralizado pelos processos. Mesa girante é uma coisa. Depois, com o passar do tempo, o negócio foi desmoralizando. Agora, o que se passa? Começaram a vir uma porção de tecnologias que são muito envolventes. Elas conquistam todo mundo. Aquilo desvia o interesse de todo mundo. Você vê hoje como é que é o processo da informática, o problema da televisão, o processo da supercomunicação que tem. Isso tudo não dá para a pessoa fazer recolhimento íntimo. A vida ficou muito mais acelerada. Hoje eles falam que na segunda metade do século XX houve um aumento de milhares de estímulos diários na vida de todo mundo que vive na cidade, por exemplo. Então, veja, é muito estímulo. Agora, para desenvolver o processo de parapsiquismo sem recolhimento íntimo, não tem jeito. A pessoa tem que ir com calma. Não pode desenvolver assim, porque senão vai dar acidente. Vai dar uma morte prematura. É um perigo. E só para concluir nessa linha aí de raciocínio, professor, a questão lá, o Camille de Flammarion, Eurípides Barçanufo, Eusópio Paladino, esse pessoal, eles chegaram a conhecer o estado vibracional? Não sei se o professor saberia responder. Eles usavam a energia ao modo deles e tinha guia cego, né? Agora, por exemplo, você falou de dois. Primeiro, Camille de Flammarion, ele tinha o personismo, mas ele não viu que tinha. Quando ele ficou mais de idade, é que ele viu que aquilo era besteira da mocidade dele, era um pecadilho da mocidade. O Eurípides Barçanufo, ele se envolveu tanto com o negócio que ele virou workaholic. Foi trabalhar na época do processo da peste aí, a gripe espanhola, e ele foi embora com 38 anos. Então veja, como é que eles erraram. O Eurípides, até conversei com ele sobre isso. E ele falou para mim, você está pior do que eu. Com 28 você já teve infarto, como é que fica? Você tem que mudar a sua vida, não tem jeito. Agora, é o workaholismo que a gente está falando hoje. É o nome que a gente dá a essa expressão americana, workaholism. Quer dizer,
E é isso aí. Ou dá o workaholic, ou dá o burnout. É a outra que eles criaram agora. Eu não cheguei a ter burnout nunca na minha vida. Nem ele também, o Eurípides, que eu sei, não sei. Mas ele trabalhou demais, deve ter gasto as energias, pegou o problema da gripe e foi embora, né? Porque muita gente pegou a gripe e não morreu. Agora ele trabalhando no meio dos outros lá, acabou morrendo. Você está entendendo como é que é? Agora, são experiências, né? Tudo é experiência. Tem outra pergunta aqui. Em trinominologia oratória, o medo de falar em público bloqueia o laringochakra? Como lidar com isso? Se expondo mais? Como trabalhar esse chakra visando comunicação verbal? Olha, a primeira coisa é isso mesmo. Tem que se expor, tem que falar. Aqui, por exemplo, no CAEC, nas nossas ICs, eu sempre recomendo que quando a pessoa é muito inibida, ela começar a estudar determinado tema, a hora que tiver aquele curso, ela participar junto como monitora e fazer apresentação dos temas publicamente. Agora, mais tarde, ela começar também a participar, dar um curso, para ela receber crítica e ela melhorar o problema da comunicação, ficar mais extrovertida. Agora, a primeira coisa que a pessoa deve fazer com isso, eu só quero lembrar, é trabalhar com EV visando o laringochakra. Uma outra coisa, se a pessoa é macho, quer dizer homem, e ela é hipertricótica, ela tem muito pelo, assim, ó, igual eu, é bom ela deixar o homem fechar, a barba crescer. Isso vai ajudar o laringochakra dela por causa do processo de energia. Isso aí é uma dica que ninguém sabe, não. É preciso fazer experiência para ver e reconhecer. A gente fala, parece brincadeira, mas não é não. Deixa que a pessoa vai melhorar o processo de contato. Professor Valno, aqui, ó. Não, lá de cá, do outro lado. Tomando o Zéfiro como exemplo, a gente pode fazer uma correlação, assim, do tempo que a consciência fica no extrafísico, lúcida, cosmoética, assistencialmente, e a lucidez que ela vai ter no intrafísico, a autoconfiança dela, a confiança no taco dela. Isso ajuda, agora depende da consciência, né? Ajuda, mas não é fator para ajuda, isso predispõe. Predispõe. Porque o processo de passar muito tempo extrafisicamente não quer dizer nada. Lucidamente. Tem gente que passa, às vezes, 800 anos na baratosfera. Não estou falando desse caso. Mas veja, tudo isso existe. Agora, lucidamente, fazendo o quê? Você devia o quê? E outra coisa, que grupo que é, que equipe que é de trabalho? Está fazendo pesquisa? Isso aí é que é o sério. O meu caso é justamente isso. Agora, com isso, então, a gente fazia verdadeiros exercícios de manutenção desse equilíbrio. Entendendo? Que é a manutenção da lucidez. É por isso que eu vim e falei. Eu era pequeno ainda, menino, já tinha noção disso. Aos 15 anos já dominava tudo. Entendeu como é que é? Mas agora eu quero ver se eu venho com 8 anos e dominar a lucidez. Que exercícios que eram esses? Como é que era isso na estratégia? Exercício fora do corpo, era fora do corpo. É você sintonizar o processo. Então a gente olhava como é que estava o processo extrafísico e eu via as várias comunidades. Superiores, inferiores, etc., mais elevada, menos, etc. Ver aquilo tudo, assim você tem aquela noção, e depois eu procurava me conscientizar do que seria a minha vida aqui no Brasil. Então, o que é que vai ser? O que é que eu vou encontrar? De que modo que é? Então, fazendo uma previsão antecipada, uma prospectiva, uma pré-análise da situação, mas fazendo uma verdadeira vida, né? Antecipada da situação. Eu fiz isso muitas vezes. E não era só eu, não. Muita gente fez isso. Perdão. Saúde. Agora, isso tudo... Isso é técnica... Isso, de qualquer maneira, uma coisa enraizou. Senão, não teria esse processo. A hora que uma das coisas mais sérias que eu acho que enraizaram lá, mais sério dessas coisas todas, foi o problema meu com a arte, né? O problema da música. A hora que o meu avô, minha tia, examina e fala assim, ó, ele tem senso total melódico e senso de musicalidade. Ele tem senso. Olha, é melhor do que muitos de nós. Agora, ele não quer estudar, não quer pegar isso, então acabou. Agora, vieram perguntar para mim, junta todo mundo e pergunta, mas o que você quer? Eu falei assim, ó, quer estudar aqui, ó. Quer estudar a cabeça aqui. Eu acho que a cabeça que é coisa séria. Isso é um pequenininho. Porque lá tinha que começar, é igual judeu ensinando Talmud. Na minha família, todo mundo começava cedo
a tocar um instrumento, a ver como é que era, porque tinha uma orquestra na família toda, todo mundo tocava. Você está entendendo? Agora, eu não. Eu chego lá, não, sou de uma nova geração, não quero saber disso. Pequenininho, dando conta, não. Aí chegou o meu pai e falou, se o menino não quer, deixa. Agora, vamos apertar. Vamos dar livro para ele, fazer ler, sem parar. Foi aí que a coisa caminhou. Eu com 5 anos comecei com o negócio todo, com o dever de casa, a minha mãe professora. Outra coisa, no grupo, todas as professoras eram colegas dela, frequentavam lá em casa, trocava sobremesa, você está entendendo? Uma mandava o doce para a outra, aquele negócio todo. Tinha gente que morava no outro quarteirão. Então, mesmo, eu fiquei numa máfia de escola total. Mas foi muito bom. Mas então é usar técnicas muito mais de auto para cognição, para poder, quando chegar aqui, ter um processo da autocognição mais forte. Aqui. O problema sempre é de alto. Tem gente aqui que chega para mim e fala, não, eu quando dessomar, eu quero conversar bastante com o meu evoluciólogo. Eu falei assim, olha, isso é muito bom, mas olha, seria bom você conversar com o seu ego primeiro. O urubu serva, como é que você é? Veja primeiro, que senão você vai ter uma decepção danada. Às vezes nem vai chegar perto dele. Eu falei, você vai chegar perto dos seus amparadores, mas dele vai ter dificuldade. Não, agora eu entendi quando você fala que a assistência, ela predispõe, mas na verdade é todo um processo de esforço pessoal com você mesmo. Tudo é um processo de autodesempenho. E autocognição. O nome que eu uso é auto-performance evolutiva. A auto-performance, vamos dizer, de lucidez, de autoconscientização. Auto-performance de awareness, que é a autoconscientização. É o que a gente precisa. Tem mais algumas técnicas que você podia passar? Não, as outras técnicas é o processo de fixação geopolítica. Como assim? Mas muito disso caiu depois, não adiantou muito. Eu olhava quem que é que eu já tinha estado aqui, e a minha vida como é que era, e vinha e visitava os lugares para ver como é que era. E depois eu começava a ver o que é que podia acontecer. Não, eu vou nascer por aqui, como é que vai acontecer? É que isso muda tudo. Entendi. Muita coisa disso furou tudo. Você veja, na minha própria vida isso furou, e eu, menino, a hora que eu cresci um pouco mais, já na adolescência, eu comecei a pensar nisso tudo. Aquele negócio lá que eu vi lá, aquela casa lá, que era do Tula, que era esse meu parente, e que eu tinha visto os negócios lá antes de nascer. Sim. E eu falei, todo mundo riu de mim e falou, não, isso aí é fantasia da criança, esquece isso é pesadelo, sonho. Agora o dia que eu cheguei lá e vi, era aqui, e gritei. Aí todo mundo começou a ver que eu não estava falando besteira. Os fatos vieram provar. Agora veja, enquanto não houve essa confluência de fatos e parafatos, não adiantou nada. Por exemplo, na minha questão de projeção, enquanto não houve o caso do meu irmão, ninguém dava valor porque eu falava sobre projeção. Agora, por exemplo, o meu pai dava porque eu já tinha falado com ele um negócio do cara lá que estava perseguindo ele. Sim. Isso dava, mas os outros não. Depois daquilo, não, todo mundo respeitava, a gente já falava, já ouvia, a gente... Entende? Mas agora, isso... Eu tinha 9 anos. Quando eu comecei lá no centro, era de 5 a 6 anos lá. A gente teve aula de moral cristã. Eu já via essas coisas e falava tudo. Todo mundo só ria de mim. Agora veja, estava lá a pintura lá do Chico, com os negócios do... Não é o Chico Xavier, não, o nosso Chico lá. Entende? O Francisco de Paula Vitor, que é o nome lá, que é o benfeitor, o guia do centro. E tinha aquela... a pintura dele, assim, do tamanho daquele pôster ali, mais ou menos. Daquele jeito. E ele enorme, sabe? Quase o tamanho natural mesmo, grande. Agora, aí, tinha aula lá no domingo, tinha balinhas depois, aquele negócio, tinha a parte de recreio, aquela coisa toda. Tinha até um pátio grande lá para isso tudo. Agora, lá pela Santa, eu virava e falava assim, olha o fulano ali, é aquilo lá. Todo mundo começava a rir, né, das coisas, ficava assim e tal. Mas com o passar do tempo, não, ó, eu tinha razão. Tudo aquilo então que ele disse, estava vendo mesmo. Porque o negócio, ó, confirmou mais tarde. Agora, isso foram vários anos antes. Tudo que a gente acontecia, ninguém levava muito em consideração. Agora, outra coisa.
todo mundo que estava ali era mania de primeira viagem. Ninguém sabia mexer com mediunidade, nem espiritismo, nem nada. Tinha que estar lendo livros dos médicos, livros dos espíritos, tudo, todo dia. O povo entendeu o que era. Todo mundo comprou livro para estudar, porque ninguém sabia o que era espiritismo, não. Na minha terra, quando começou, o negócio era assim, tudo chuco. Então, era chuco de um lado, era chuco do outro. Os que dirigiam, os médios, os assistentes, os assistidos, todo mundo. O negócio era assim, era vamos dizer assim, um elementarismo, um rudimentarismo total, né, das coisas. Tinha muito disso. Professor, aqui na esquerda. Na primeira página, binomiologia, seria o binômio hermenêutica-orismologia, não é isso? Você está falando binômio? Aqui é hermenêutica, aqui está escrito errado. Aqui está faltando, nós já falamos isso aí. E uma dúvida básica seria o seguinte, lá na página 3, sim. Ali nas relevâncias, né, tem 4 significações. Sim. A significação por extensão, que é muito comum no dicionário, seria, no caso, o tipo 4, a translata? A translata é ocorrido em virtude de analogia ou associação de ideias. Por exemplo, pé de vento, barriga da perna, braço do rio. A por extensão cairia aí também. Também, até um certo ponto. Mas essas aqui que são sérias para a gente pensar. Que é por analogia, associação de ideias propriamente dita. Por exemplo, vento não tem pé, a perna não tem barriga, o rio não tem braço. No entanto, são palavras, então, no caso, expressões técnicas, isso aí hoje. Perfeito. No caso, o braço de rio, por exemplo, é muito usado, tecnicamente. Então, no caso, a por extensão do dicionário, seria interessante incluir uma outra categoria aí? Não, eu quero deixar só essas 4, porque essas são as mais sérias. De tudo que eu já estudei. São as clássicas, entende? Por isso que é que eu quis deixar. Agora, tem muita coisa nesse assunto, né? Cada coisa disso aqui dá um livro. É o processo, quando usa problema de forma, a filologia, linguística, não é fácil. Tem muito material aqui. Agora, por sinal, eu falo aqui de conformática lá na remissiologia. Mas eu quero colocar também lá na interdisciplinologia. Eu quero para ficar mais claro. Repetir. Entende? Às vezes eu repito. Para clarear, né, a expressão. Sr. Valdo, eu quero saber se é possível sair da condição de psiquismo para passar para a condição de TAC psíquico e como é feito isso? A primeira coisa é a pessoa procurar estudar mais. Estudar primeiro do ponto de vista de leitura, de escrita e de fala. Então ela tem que usar as 3 coisas para melhorar isso aí. Agora, a hora que ela chegar no nível da fala, ela fica mais extrovertida. Com isso ela pode adquirir alguma coisa. Agora, existe um veio dentro desse processo que deve permear essa situação muito séria. Chama-se memória. Se a pessoa não melhorar a memória, tira o cavalo da chuva, porque ela não vai conseguir nada. Agora, o psiquismo, ele pode ter uma conotação neurológica que aí muda de figura. Não adianta insistir, porque não vai haver muito desenvolvimento. Entendeu? Devido a um processo neurológico genético. Então, para a pessoa distinguir isso aí, ela vê se na família é assim. Seu pai é assim? Seu avô era assim? Alguma coisa nesse sentido. Porque tem gente que é brade mesmo. Aquilo faz parte do processo da própria constituição do sistema nervoso dela. É muito difícil escapar disso aí. Entende? Tem gente que às vezes é a família inteira daquele jeito. Agora, eu já vi local que era todo mundo assim. Os caras falavam que era água que era ruim. Água. A água é ruim. Isso aí é que dá isso aí. Então, povo. Agora, existe algumas coisas nesse sentido. Por que que existe? Isso aqui, ó. Tiroide. Você sabe o que é bócio, não sabe? Pois é, o bócio é o papo. Agora, veja, essas pessoas, quando tem um bócio, às vezes, dá até um retardo mental. Entende? Quando é que está faltando, por exemplo, iodo naquela região, a água, o rio, essas coisas, não tem iodo.
Existe isso. Lá em Minas Gerais tinha áreas de estudo. Aonde tem mar, tem mais iodo. Você está entendendo? O mar tem iodo. Então a pessoa não vai sofrer tanto. Agora, quem fica no interior, dentro do estado, por exemplo, não tem mar, não tem praia, não tem nada, não há tanto iodo. Às vezes, então, ia num determinado lugar, que é um vale, que está retirado, com as coisas todas, que não tem muito iodo, aí você via aquele monte de gente retardada. No retardado tem o BRAD junto. Você vê direitinho o processo do BRAD psiquismo. Você entendeu a lógica disso? Agora veja, é um processo aí geográfico. E quase que instalado ali, e endêmico, né? Uma questão dessa, por exemplo, às vezes o bócio, às vezes, era endêmico. Estava sempre, todo mundo estava nascendo ali, acabava ficando com alguma coisa. Você entendeu isso aí, né? O nível dessa história. Agora, de modo geral, hoje, nós já não temos mais, porque o Brasil hoje já trata muito do processo de iodar, fazer, né? Colocar o sal, essa coisa toda. Então, isso andou mudando. E hoje já se estuda muito o processo de tireoide. Eu não acho que já a medicina domina o problema da tireoide, não. Ainda falta muita coisa para dominar. Eu acho muito difícil o processo de tireoide. Não é fácil. Tem as paratireoides junto, tem esse negócio todo. Mesmo problema de cirurgia, com essas coisas todas. Eu acho que isso ainda precisa de haver certos aperfeiçoamentos, evolução no processo, evoluções. Mas já é uma bênção, a situação era precária. Gente, hoje você não vê mais ninguém com bócio. Na minha infância, era um monte de gente, aquilo era comum. Ninguém nem ligava muito, agora era achar que a hora que tinha que colocar a gravata, por exemplo, o cara, problemão. Professor, aqui na página 3, quando você fala sobre analogologia, você está comentando das folhas, né, de papéis. Conforme os princípios da experimentologia, há folhas de papel afiadas, cortantes igual às duas folhas da tesoura. Contudo, cortam é a finalidade para a qual se destina. Há concílios geniais afiadas, cortantes iguais às folhas de papel e da tesoura, mas o corte não é a finalidade para a qual existem. Você entendeu isso? Eu preciso explicar. Não, entendi. Eu acho que essa metáfora está mais do que óbvia, né? Agora, você entendeu, não entendeu, Elismar? Agora, olha só, ela está dentro da seção do verbete, né, diferença semântica, e dentro do contexto da autocoerência cosmoética. Né? Sim. É que você está chamando a atenção para uma qualidade que ela não deveria estar lá, né? Ou seja, ela não deveria... Vem cá, não é bem qualidade. Se a pessoa está usando o negócio errado, não é qualidade. Não, sim, é um... Tá certo? Certo. Vamos com calma com isso. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ser ótima discurseira, grande eloquência, grande orador, grande retórico, mas a intenção é sempre negativa, isso não vale nada. Ele não tem um trafor, ele tem um trafar. Então, sim, tudo isso que no normal devia de ser um trafor, pode ser um big de um trafar. Pensa nisso. Sim. Agora, o que nós estamos querendo dizer aqui é justamente isso. Há consciências geniais, afiadas e constantes, mas são mal intencionadas, são sardônicas, são irônicas o tempo todo, são destrutivas. Tá, mas o que eu quis assim entender mais é por que você chamou a atenção disso neste verbete? Olha, o papel... É com relação papel é a forma. Papel é forma. Aqui, ó. Aí, o que está na sua mão? Adivinha? Papel. Papel. Aqui. Eu sei. Papel é forma. Sem isso não tem jeito. Você vai falar, não, mas hoje está tudo na internet, é pior. Todo mundo está passando para fora para poder ler melhor, fazer revisão, tradução, o diabo. Sim. Então o problema é da forma. E outra coisa, o problema da genialidade, para você expor. Isso é semântica, é retórica, é oratória. Você esqueceu que eu estou falando aqui, ó, na apelação eu estou falando, isso é oratória, eloquência, sim, e tudo. Isso aqui faz parte do processo. Mas isso que você está usando é uma técnica. Não, é a técnica didática. E da analogologia. É um processo análogo. Isso é metafórico. Sim. Isso aqui estuda metáfora de alto nível. Agora ele está encadeado exatamente com o... Grupo observa que está tudo aí. Logo em seguida vem errologia.
Identificar o erro pessoal é sempre felicidade. Ignorar os próprios erros é sempre infelicidade. Primeira coisa. O cara que faz isso, ele não tem. A errologia ainda não chegou na cabeça dele. Logo depois vem, fatuístico. No Rio de Janeiro há quem afirma. Ninguém suborna bandido. As pessoas somente subornam policiais e autoridades. Está entre aspas. Fecha as aspas. No entanto, esta afirmação é temerária e incoerente. Ponto. Sim. Quem aceita o suborno é sempre bandido, igual a quem suborna. Sim. O que você acha? Ficou mais claro isso? Concordo. Agora ainda tem mais outra. Trocadilhologia. Quem não estuda os jogos de palavra, trocadilhos e cacófia, a cacografia, a cacologia, cai pelos mesmos jogos. Sim. Jogos agora, de palavra. Tudo começou... Então eu estou mostrando um jogo de palavras Sim. também aí. Não é só o problema do conteúdo. Estou mostrando a forma que vem lá de trás. Tô entendendo. O análogo aí é da forma Sim. que está aqui, ó. E na verdade começou aqui na página anterior, quando você fala da apareciologia. Ali que é o negócio. Agora, o que chamou a atenção foi essa questão que você coloca, as aparências cosmoéticas são as mais enganadoras. São. Se vira. A personalidade anticosmoética pode ser educada, asseada, esteticamente linda, genial, aliciadora, fisionomia jovem, sexy, rica e na surdina ter assassinado alguém. Agora, Gente, esse povo que está aí, vocês são condenados também, eles são assim. Todo mundo arrumadinho, certinho. Isso. Agora, o que você quis chamar a atenção também seria que o que é cosmoética não é aparência, isso também ou não? É, né? Eu acho que vocês não entenderem esse texto, não, eu desisto. Eu jogo a toalha. Ô Mário, o que você achou? Sim, aí? É isso que tá chamando vamos atenção, ouvir o lusitano típico. Sim. Mas o negócio é argumentação. Sim. Isso aqui tudo é da argumentologia. Vocês sabem que agora, lá nos meus textos, nós já colocamos a argumentologia com as sessões todas distribuídas, um por um, para não haver dúvida, que eu cheguei à conclusão que era melhor para clarear o negócio. Então está tudo esclarecido agora. Esse aqui é da argumentologia. Não é argumento. Agora, venga contra isso. Não tem jeito. O negócio todo é esse. Agora, ó, e prossegue, né? Há prosseguimento, tem as relevâncias. Sim. Gente, o doutor vai falar, é errado ele falar, vamos escutar bem, porque é isso, se de ver qual santo do dia. Dentro desse contexto de entrilhamento, me chamou bastante atenção falar em consciência genial, afiado e cortante lá em cima, e na significação história chamar justamente para guilhotina o médico francês que propôs o instrumento. Para mim foi assim o maior exemplo É o guilhotin, que se chama guilhotin. Porque dentro dos fatos é literal a situação. Mas veja, é um processo cortante, né? A língua, vocês sabem que é uma faca. Né? Professor, interessante. Vou parar por aqui, não precisa explicar muito. Agora, interessante que parece que a guilhotina foi proposta para ter uma forma menos sofrível de morte, né? Aí é duro, né? Porque estavam queimando, então vão cortar agora, a cabeça. Agora aqui tem todos os dados aí que vocês gostam. Agora, eu estou falando também do farol, né? Farol. Vocês, para mim, são faróis nessa vida humana obscura à noite, né? À noite à noite. O negócio é sério. E outra coisa, às vezes está frio. Essa noite estava 8 graus aqui. Professor Valdo, voltando à questão dos bloqueios, como que a gente pode identificar se os bloqueios são recentes ou se são milenares? A primeira coisa é a dificuldade de serem extirpados. Se está demorando, pela demora você vai ver. Há casos, por exemplo, que a gente pode dar tudo que você tem, que não sai de uma hora para outra. Na questão do arco voltar que eu faço, são muitos anos disso no Brasil, no exterior, tudo isso. Eu uso isso há décadas. Agora, o que se passa? A gente nota o seguinte, vem uma pessoa, pelo jeito que eu assimilo, eu sei se aquilo está bem elementar
Então, você tira com a mão na hora. É aquilo que eles falam, é um milagre. Agora, tem outra que você vê, não, esse aí está mais ou menos no mediano, isso aí vai demorar algumas sessões, uma só não vai adiantar. Agora tem outra que fala assim, isso aqui tem que trabalhar mais, tem mais coisa, há a conotação disso. Ali, então, tem um processo de uma equipe de assediadores em cima e uma equipe de assediadores intrafísicos, às vezes de família, de negócio, da indústria, do comércio, aquilo que a pessoa está agindo, está tudo envolvido com ela. Então aí é um problema sério. Agora, há alguns que você nota que houve um crime atrás. Aí, o negócio não é fácil. Quando a pessoa tem um crime e ela tem a consciência pesada, e aquele negócio vai ampliando, e ela fica só no remorso, mas ela não chega a ter um arrependimento que procura fazer uma assistência para limpar aquilo, aí o negócio é muito difícil de tirar. Então a primeira conclusão que você chega, não adianta, você pensa que é você que está tirando, não é não. É a pessoa que está permitindo ser limpa. Você está entendendo? Você está passando um bombril nela, que ela está permitindo. Porque se ela não deixar, não adianta bombril para limpar isso, porque não limpa mesmo. A situação é difícil. Então a primeira coisa é essa conotação simpática entre o assistente e o assistido. Mas no caso, assim, é o seu parapsiquismo que permite isso. No caso, como é que eu posso fazer isso se eu não tenho esse parapsiquismo ainda? Não, você mesmo é mais fácil, você está querendo. O problema todo, se a sua intenção é positiva de tirar, você já tem meio caminho andado, né, para melhorar o processo. Isso é positivo. Muito bom. Okay? Você uma vez disse que a sua próxima ressoma será na China. Você pode nos dizer sobre sua autocognição na China? O que vocês acham dessa? Alguém quer responder aí alguma coisa? O Alex está aqui hoje, Alex. Você podia falar alguma coisa sobre isso? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte. No meu processo, o Zéfiro, por exemplo, até um certo ponto, ele teve ainda muita conotação com o processo da China. Isso foram alguns séculos recentes. Mas eu tinha passado milênios fora de lá, mais de um milênio. Agora, precisava de melhorar a situação devido ao encaminhamento dos assistidos. E a gente tem culpa no cartório, que é como se você tivesse deixado a família e deixou aquilo que eu vivo aqui falando e ponderando. Não deixar os dependentes. Se você deixou o dependente para trás, você tem que voltar para limpar a situação. Agora, todo mundo aqui vai ter que passar nessa. Eu, pelo menos, não estou na África. Tem gente que vai ter que voltar para a África. Eu acho que isso talvez seja pior que a minha. Eu estou só na China. Entende? Pelo que a gente mostra nessa altura dos acontecimentos. Se tivesse coisa maior, teria aparecido coisas maiores. Agora, o problema só não é esse. Vocês estão vendo que eu falo na China, mas a China começou a aparecer, né? A gente já sabia disso. Eu, há 60 anos, já tinha falado que essas coisas iam acontecer. Agora, outra coisa, quando eu comecei a viajar fora do Brasil, dos lugares que eu fui mais para ver a situação, foi justamente na China. Para ver os meus pagos, como fala no Rio Grande do Sul, quer dizer, volta penates. Está entendendo? É ver a situação. Então, esse é o motivo que eu falo sobre o processo. Agora, essas coisas não estão na mão da gente. Primeira coisa que a gente quer aqui, todo mundo aqui, ó, eu acho que hoje quem entende disso, todo mundo quer ficar no ciclo multiexistencial da atividade. Então, quando chega nisso, a gente não tem mais voz ativa. Quem manda, nós somos pau mandado. Vamos ponderar aquilo que eles falarem para a gente ir. E isso é muito importante. A gente já participa de um maxi-mecanismo assistencial que supera o nosso egocentrismo. Isso às vezes é importante. Então, esse que é o processo da China. Agora, eu penso que eu tive um fato que chancelou essa hipótese muito seriamente. A hora que apareceram os 16 que foram para lá, que eu vi tudo, o que eles vieram falar comigo? Eu tenho que ter alguma coisa com isso. Senão, o que é que eu tenho que ver com isso? Toma que o filho é teu, isso não é meu. Mas não é, vocês vieram porque tem. É lógico que eu tenho culpa no cartório de alguma coisa aí muito séria. Tá certo? E esse é o caminho. Agora, a China, eu me dou bem no processo da China. Pelo seguinte, dessas etnias todas que tem,
A mais favorável para mexer com energia é com o chinês. Segundo lugar são os indianos. Terceiro, os russos. Os russos, às vezes, hoje eles estudaram mais do que a Índia. Às vezes eles estão até em segundo lugar. Mas a China, os chineses estão em primeiro lugar nisso. Então, veja, a vida humana, o que é que eu falo? Como é que eu falo que a vida humana é? A vida energética. Então, você vai trabalhar com um povo que tem predisposição para energia, seja lá o que for, que venga o touro. Não interessa o que vem, porque pelo menos nós temos uma infraestrutura já melhor, mais ponderável, com mais chance devido ao problema da energia. Então, há coisas difíceis, muito difíceis na China, ainda para ser resolvido, e é muita gente. Agora, como eu sempre falei, o problema lá é 8 ou 9 vezes mais do que aqui. Só do aumento da população, como é que fica? Uma outra coisa, vocês estão acostumados a comer cachorro? Como é que vai ser quando você for para a China? Isso é terrível, né, pensar uma coisa dessa. Não estou falando cobra, não, isso é bobagem. Agora, cachorro. Quantos lugares eu vi na China, você passar até os cachorros de pendurados, só o corpo. Como é que é isso? Agora, por exemplo, se fosse pelo menos italiano, do jeito que eu fui lá em Verona, então cheguei lá no açougue para ver o que era, porque eles me mandaram lá para ver. Cheguei lá, só tinha carne de cavalo. Isso era a Itália. Carne de cavalo. O açougue só de carne de cavalo. Agora, depois daquele dia lá em Verona, eu chegava no restaurante, seja no hotel ou fora, os melhores lugares de lá. Eu falei, vem cá, essa carne aqui de quê? Não dá, né? Só para ver, né? Só para chatear, né? Mas aí eu comia mais, era espaguete. Do espaguete. Era mais do espaguete. Você sabe que espaguete eu sempre gostei, né? Então, entrava nisso. Agora, tem os nhoque também, bem feito. Pizza, não. Eu achava que as pizzas de São Paulo são muito melhores que a de Verona, de Roma, todo lado que eu fui. Eu não sei o que é arranjar. São os negócios de molho que eles põem, né? Não sei o que. Tempero. É a massa. Professor Valdo, essas técnicas extrafísicas que o senhor utilizava, elas são aplicadas nos cursos intermissivos? Para quem pode, né? Quem aguenta. Depende do nível do curso intermissivo. Tem gente que não está preparado para isso. Você pensa que eu estava preparado? Eu demorei muito tempo para chegar nisso. Não é fácil. E outra coisa, tem que ver a prioridade. Aquilo que nós chamamos de para-prioridade. Qual é a para-prioridade desta consciência? Você está entendendo? Às vezes não é isso. Tem que ver atender aquilo, porque aquilo vai ser melhor no futuro imediato dela. Isso tudo, os orientadores lá da história, orientadores evolutivos, evolucionários, olham muito. Eles sabem tudo o que é de acordo com o temperamento da pessoa, aquele jeito da consciência. Nesses casos, poderia estar mais relacionada com trabalhos de reurbanização? De organização? De reurbanização. De PROEX. Já avisa o processo, o que vai ser com a pessoa no futuro, qual a programação dela, a PROEX dela. Então, querem fazer a pessoa predisposta àquilo, o mais possível, para melhorar o desempenho. Então, isso varia muito. Por isso que você falou que vai depender do alto desempenho da pessoa, da ficha dela, em função daquele investimento no curso intermissivo, para ela potencializar no intrafísico. A intenção é essa. Agora, tem lógica isso tudo. Outra coisa, a meritocracia, ela funciona em todas as comunex avançadas. Pensa nisso. Sem mérito, ninguém consegue nada. Você veja bem, nós estávamos falando aqui de processo de espaguete, massa, etc., né? Tem um negócio que tinha uma pessoa que fazia para mim, Uberaba, que era uma massa, sabe, gelada. Então, por exemplo, um espaguete gelado. Agora, era uma delícia, a gente conservava isso na geladeira. E outra coisa, você comia aquilo gelado. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu cheguei em vários lugares, tem gente que sabe fazer, mas eu cheguei em vários lugares e nunca tive chance de ver como é que é. Agora, o prato era uma coisa. Espaguete gelado.
Não, tem mesmo. Tem o prato, existe. Eu não sei de onde é na Itália que fizeram isso. Tem um local lá especial. Mas, olha, procura nos restaurantes por aí se alguém sabe mexer com isso. É muito raro. Muito difícil. Foi, eu falei. Pois é, agora, a minha boca está cheia de saliva até hoje, desde 2003. Ah, você falou, é? Agora, você sabe quem é que fazia isso pra gente? Era uma irmã do Eurico Passanufo e uma sobrinha dele. Eles eram especialistas no negócio. É. Agora, durante muito tempo, fazia a gente conservar na geladeira. Mas é uma delícia, muito bem feito. Agora, precisa de saber, né? Essas coisas, a receita disso não pode ser no escuro. Tem que conhecer como é que é. E eu nunca fiquei sabendo também de onde é isso, qual a origem. Pois é, mas de onde seria? Será que é na pé do Largo de Como? Para mim é lá, é a parte do norte, sim. Pelo jeito que é. O Urismar gostaria de perguntar se pode superar um trafar no extrafísico. Pegar um trafar? Não, superar. Superar pode, muita gente começa. Por exemplo, Urismar, uma pessoa, por exemplo, ela, durante a vida dela toda, ela teve muita raiva dos outros. Ela chega, dessoma, vai para a baratosfera e passa lá encasquetada com aquilo. Chega num certo ponto que ela cansa daquilo. Então, assim, não, o jeito, eu não posso pensar mal de ninguém agora. Não é só odiar, ter raiva dos outros, não. Eu tenho que pensar positivo, pelo menos equilibradamente. Isso tudo começa, às vezes, ali. A baratosfera é um senhor hospital para certas pessoas, certas consciências. Hospital. Mas, quando ele volta aqui, ele copia. Ele vai ter aqueles, vamos dizer assim, os impulsos de ser do jeito que ele era. Mas aí vem outras coisas para ver se ele melhora. Às vezes ele demora, né? Demora um bocado. Não é fácil. Agora, tudo depende da intenção e da vontade da pessoa. Você não está nessa, tá certo? Você já escapou dessa. Seu problema é de corpo. De consciência é pequeno. O dele é cerebelar, não é cortical. A coisa dele é séria, por causa disso. Agora, gente, o que é mais que vocês têm aí sobre a diferença semântica? Professor Valdo, aqui na parafatologia, seria interessante incluir o conscienciês? O conscienciês? Olha, não é muito assim não, porque extrapola demais a situação. Não, mas eu falo assim, para a pessoa pensar. Não tem jeito. Você vai fazer a diferença com o quê? Com português não dá, né? Não, porque é uma forma de comunicação extrafísica avançada. Sim, mas então, para a pessoa. Eu veria assim que é mais para a pessoa pensar. Do processo de comunicação. É para a pessoa pensar exatamente nisso, nesse outro extremo, né? Mas seria... isso aí nós já estudamos o negócio do consciência, já tem trabalho próprio. Tem um ensaio aí, um verbete próprio para o processo. Esse aqui, o que eu quero dizer, é aquilo bem chão mesmo da coisa do todo dia da conversa, né? É a bicha. Tá certo. É o durex. Ok. Não é fácil. Aí o microfone. Olhando esse tema, poderia considerar uma sincronicidade ter trazido aquele livro hoje? De ter o quê? O livro que eu trouxe hoje, ter trazido ele. O do português lá, professor, de Portugal. Olha, em parte, mas a coisa mais séria é isso. A sincronicidade maior é que eles escolheram esse tema ontem, na eleição. E amanhã, o tema que nós vamos trazer é diferencial da conscienciologia. Esse sim, é que está em cima do lance. Diferença semântica. No outro dia, diferencial da conscienciologia. É muita diferença junto. Como é que é isso? Ninguém preparou isso aí. Aconteceu. Né?
Então amanhã é bom vocês ficar de olho no diferencial conscienciológico, que é isso. Esse é para amanhã, e faz uma semana que eu falei que ia trazer isso no domingo, né? Foi domingo passado, lá embaixo. Esse é sincronicidade. Pois é. Alguém quis. E outra coisa, foram 10 votos, né, a favor. Né? A turma está começando a mexer as acas, mas sempre é no fim. Entende? Geralmente é 1 ou 2 só dos antigos que é selecionado a cada 2 semanas. Você sabe que eu tenho agora, eu coloquei tudo certinho para ser de 5 em 5. Uma semana, por exemplo, ainda tem 5, na outra semana 0, eu trago para 10. Terça-feira, por exemplo, agora eu já trago 20, que são 10 novos. Professor, eu fiz aqui com a Rosa, o diferencial da conscienciologia que vai ocorrer amanhã é não sermos mais mãe, que amanhã é dia das mães. Vamos ver, né, o que tem. Agora, ó, vamos ver. Agora, ó, deixa eu ver aqui uma coisa. Só para chatear vocês, eu vou ver quais são os temas. Vou falar aqui os 10 temas novos, que não tem nada. Hoje não tem eleição, tá certo? Aqui tá. Eu vou falar os 10 que vêm para terça-feira, só para vocês começarem a pensar, para chatear. E esse aqui é do jeito que o povo gosta, porque a maioria deles são de 2 expressões. O povo evita quando é uma expressão só. Você lembra que eu falava isso no início, há muitos anos? Aqui, ó. Autoconsciencialidade ascendente. Conjunção autocognitiva. Erro evolutivo crasso. Esse aqui eu acho que não preciso explicar muito. Agora, esse outro aqui também não precisa. Estado vibracional. Eu nunca trouxe. Agora, pior. Impedimento do estado vibracional. Vem logo depois. Agora, depois. Incivilidade. O outro. Para abstração. Depois. Recorde homeostático. Recorde. Esse é que eu quero ver de vocês. Agora, depois. Isso é homenagem também a vocês. Tara parapsíquica. Calma. Vocês vão ver o que é essa tara. Não, vocês vão ver o que é tara que nós estamos falando. Presta atenção. Agora, depois, o último dos 10 novos. Tares expositiva. Vocês veem que isso aí, ó, terça-feira vocês já vão poder escolher entre esses. Vocês já ficam sabendo. Uns aí já falam, não é esse. Agora, é engraçado, né? Hein? Você vai ver. É de peso. É o processo do peso. Não é para chamar a atenção do problema. Entende? Agora, tem alguns desses aí que são violentos. Entende? Coincidiu, né? Mas já está tudo prontinho, está tudo no forno, quente. Entende? Você pode explicar um pouco como é que funciona o processo da RESEX e da RECIM, quando a pessoa muda a linguagem para mudar o pensamento, para mudar intraconsciencialmente? Como é que isso é feito? Não, o que a gente nota não é isso não. A passagem da RESEX para a RECIM coloca a pessoa, falando a linguagem comum, em si mesmada. Ela fica mais autoconsciente e aumenta o solilóquio. Ela fica mais ouvinte do que falante. Uhum. Entendeu isso? Não. Entendi. Então ela começa a ouvir mais o que se passa. Uhum. Porque às vezes ela é falante mais. Então você sabe, aquela pessoa que fala e não sabe ouvir. Ainda tem muita gente assim, né? Sim. Agora, a passagem que a gente vê, essa transposição, aquele período de transição, que sai da reciclagem existencial geral, essa do outdoor, entende? Do espaço fora, exterior, para vir para a intimidade, de uma maneira, no caso, centrípeta. Quase sempre, a primeira coisa é essa. A pessoa se recolhe mais intimamente, ela tem mais solilóquio dentro do problema, ela pensa o que é,
E ela começa a ficar mais ouvinte do que faladora. E aí que entra a mudança de vocabulário? Aí não entra só a mudança de vocabulário, entra, às vezes, até o maneirismo, o modo de ser, a comunicação muda. Agora, quando ela assenta isso tudo, e às vezes demora alguns anos, ela então fica dona da situação, ela volta ao que era, mas sem excesso. Então ela volta a ficar faladora de novo, porque ela já dominou o processo, já é outro nível. Agora, eu vejo que essas coisas às vezes demoram anos. Outro fator que interessa muito para isso, viu, Cris, é preciso examinar, é a profissão da pessoa. Por quê? Uma coisa, por exemplo, se o cara é advogado e é assim, ele tem um problemão. Porque como que ele vai ficar? Se a pessoa é professor e é assim, é outro problemão. Agora, tem outros hábitos difíceis. Por exemplo, na parte dessa reciclagem exterior, existencial, se a pessoa é fumante, por exemplo, ou se ela bebe muito, ela quer consertar aquilo em primeiro lugar. Isso aí já cria um problema, às vezes demora muito. Até ela superar aquilo. Mas às vezes ela consegue. Quando a pessoa deseja e ela entende bem o que é recim, às vezes ela acaba com todos os processos de tóxico. Ela tem que entender a extensão disso. Agora, se tem assédio, os assediadores não deixam ela entender nunca. Sempre bloqueia. Dá alguma coisa, aquilo dá uma nebulosa na cabeça dela, não vê nada. É uma pena. Isso tudo eu já vi também. Agora, tem lógica, é isso que eu estou te falando. Sim. Isso do ponto de vista prático, nós estamos falando aqui da minha experiência. Aí. O meu universo nesse assunto é grande. São muitos anos mexendo com isso. Com os outros. Né? É grande. A conscienciometria tem esse foco, né? Que é a racionalidade em cima da sua manifestação para você estar o tempo todo se autoconscientizando e mudar até chegar nessa recim, né? Agora, como a gente trabalha. Essa mudança de vocabulário que ela está querendo é a hora que começa a pessoa a entender isso que nós chamamos de retilinearidade da autopensionização. Aí é que a coisa se instala corretamente, seriamente, de uma maneira melhor. Então, em que estágio que seria o estágio da recim esse, quando a pessoa começa isso a... Isso Entendi. Senão não dá a mesma força, não tem força para isso. Entendi. É difícil. Agora, veja se faz sentido isso para você, examina bem. Tem sua razão. Sério. Agora, gente, eu queria perguntar, alguém aí fez revisão desse texto aí, com a situação toda, como é que está? Hoje a turma da forma não apareceu. Não, olha lá, tem uma nossa baiana, terrível, não é isso? Você examinou o texto? Está tudo bem? Tá. Vamos ver se tem mais aqui. Hoje eles não apareceram porque dominam o assunto, né? Não quer saber, não é isso? Tá sério. Agora eu vou aproveitar aqui, eu estou vendo, a Adriana está aí, né? Você passa esse processo lá. Você perdoa o mau jeito? Tem duas coisas diferentes aí, sabe? Agora eu queria falar uma coisa para vocês. O Roberto Laine não está aí não, né? Então tá. Agora uma coisa que eu queria dizer para vocês, engraçado. Primeira vez que acontece isso comigo. Vocês sabem o dividir, né? O DVD que tem aí, né? Esses discos, tais, modernos e tal, essa coisa toda. Então mandaram um disco para mim, muito sério, para eu poder ver, que era para eu ver, que é uma coisa muito séria. E foi muitos encômios, muita insistência no processo, que é muito sério. Agora eu vou todo garboso, cheio de vida, etc., e vou lá para colocar o negócio. Na hora que eu abro, dividir, não tinha nada dentro. Eu estou só falando... Piada não, senhor, que está lá, eu trago um negócio aqui. Eu não vou trazer, porque tem a pessoa que trouxe, que eu não sei se ainda está aí ainda, que trouxe, foi outra pessoa que mandou para mim. Mas agora veja, então o que eu queria lembrar para vocês, esse é um esquecimento, alguma coisa que é novidade, que é uma coisa tecnológica, um esquecimento tecnológico, que talvez ainda não tenha acontecido com vocês.
Então, cuidado com o presente que vocês derem. Vai olhar, não tem nada dentro, você fica com aquela cara de taxa. Hoje em dia é cara de paisagem, não é isso? Eu fiquei com aquela cara de paisagem. Bola, já ouvi tudo, automático. Eu acho que eu entendi. Não, dividiu comigo. Me deu a casca e ficou com o conteúdo. Mas vem cá, a intenção não foi essa. O negócio é tão sério. Eu estou falando depois de alguns dias que eu recebi, porque para ver se já acalmou tudo, que eu não sei o que deu. Mas agora veja, o que aconteceu aí? Tecnicamente falando, a pessoa deixou dentro do toca, lá, do aparelho. Está na cara, não tirou. O pior é perguntar, e aí, gostou? Eu já estou falando, eu já estou me aqui antecipando que se isso acontecer, assim, I'm sorry, eu não vi, eu tenho que ser lógico. Eu não posso estar chutando uma coisa dessa. Você pode falar sobre o trocadilho com diferença semântica? Então vamos lá no trocadilho, vamos ver o que é. O que é que eu troquei aqui? Quem não estuda os jogos de palavra, são os trocadilhos e cacófitos, cai pelos mesmos jogos. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, se uma pessoa, por exemplo, no Brasil, por exemplo, a gente nota que os próprios tradutores, eles seguem uma média que está aí, que não exige deles cortar os cacófitos. Então, é muito cacófito que ainda tem. É muita coisa pesada, não são só cacófitos suaves, não. Existem vários tipos de cacófito. Quem quiser estudar isso, é só pegar o meu manual da ProEx da Conscienciologia. Agora, a gente nota que os tradutores, que é uma coisa séria, eles não ligam para isso, eles vão levando a coisa. Agora, inclusive, eu estava lendo um livro agora de tradutor recente, eles olham que eles ainda não, só agora ultimamente, que estão dando mais, vamos dizer, valor para a profissão de tradutor. Ela sempre foi considerada à parte, e eu considero o tradutor uma coisa muito séria dentro das coisas que nós fazemos. De modo que eu sempre louvei tradutores. Nós já tivemos até tradutor muito conhecido, no SCP-2, sempre vinha uns conversar comigo, lembra? A gente conversava muito com ele, gente boa, de casa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, hoje eles estão começando a escrever sobre isso. Já tem até livro de conversa entre tradutores, que saiu agora recentemente, mais outra edição disso aí. Então, o que eu vejo é isso. O que eu noto é o seguinte, eu vejo um livro, se ele é traduzido, a gente vê se o tradutor, ele deixa correr, ou se ele, pelo menos, preserva alguma coisa. Isso a gente nota sempre. E agora, a gente nota também se o livro é original, quer dizer, já escrito, por exemplo, em português. Então, se o erro é do autor. Então, essas questões todas têm. Agora, o que eu vejo, por exemplo, uma pessoa que vai escrever hoje, e ela ainda usa a expressão, por exemplo, mesmo que seja dentro do direito, uma expressão igual, por exemplo, via de regra, tem alguma coisa errada nisso. Essa pessoa não está atualizada. Está faltando o quê? Não é malícia, não. Está faltando desconfiômetro. Falta bom tom. Falta uma certa educação ou etiqueta nisso aí. Então, veja, o problema de trocadilho e o processo aqui, na questão, por exemplo, de cacófito, o jogo de palavras, como nós chamamos. Porque eu digo para vocês, o que não é jogo de palavras? Se você escrever, você tem um jogo de palavras. Uma frase é um jogo de palavras. Agora, a pessoa não está jogando com as palavras, mas no fim ela está jogando com as palavras sim. A intenção não é aquela, mas ela está jogando com as palavras. Agora, então, veja, uma pessoa que está jogando com as palavras e ela cria cacófito, ela usa as palavras de modo errôneo. Isso aí, de qualquer maneira, ela não está sabendo jogar. Ela é um péssimo jogador de palavras. Agora, jogar as palavras, eu não vejo jeito de não ser assim. Se você vai escrever ou se vai falar, você está jogando com as palavras. E as palavras é o elemento de comunicação básico, é a unidade de comunicação. Como é que fala? De modo que eu não sei se está mais ou menos claro aí o que eu quero dizer com isso. Agora, é trocadilhologia. É o jogo de palavras. Quem não estuda esse jogo, perde. Porque ele vai cair pelo próprio jogo. Então, do jeito que acontece. Tem muitos livros assim. Tem muitos livros meus
que eu já li, que não são meus, de outros autores que estão lá embaixo, que está tudo assinalado isso aí. Porque eu, quando gosto de um livro, eu marco tudo quanto é cacófita e coisa que esteja errada nele. Por quê? Se amanhã eu quiser fazer uma citação dele, eu preciso de estar de olho, já tem a marca lá. Eu vou evitar aquela besteira que está lá. Senão eu tenho que colocar entre parênteses do jeito que eu já fiz, SIC, S-I-C. Mas isso é muito ruim. Como é que eu vou elogiar uma pessoa que eu estou fazendo a citação e colocar na citação SIC? Só se eu estiver distratando a pessoa, não é verdade? O autor. Então, veja, isso é o jogo de palavras sério que nós temos que levar em consideração. Vocês estão entendendo, né, o nível disso? Então, a coisa mais séria que eu acho não é entender muito a língua ou ter erudição muito grande. Eu acho que a coisa mais séria que tem em matéria de comunicação, uma das coisas mais sérias, talvez, entre as primeiras, é o bom tom para se comunicar. O bom tom que eu estou falando, quer dizer, a educação correta dentro daquela linha de conhecimento que você está se expressando. Aquilo tem que ficar mais ou menos naquela altura melhor. Pelo menos para você não fazer feio. Mostrar uma educação. Então, eu acho isso sério. Agora, é uma pena, porque a maioria dos livros ainda não ligam para isso, não. Agora, não ligam por quê? Se o livro, por exemplo, é da universidade, da academia, a maioria são outras pessoas que às vezes fazem aquela forma. Às vezes tem um ghostwriter, tem uma secretária, tem um assistente, tem um outro que faz, tem um grupo que está fazendo aquilo. E isso então vai de cambulhada. Às vezes o autor nem fez uma revisão final do material dele. Isso então é uma pena. Agora, o que eu vejo então, é o que eu insisto aqui com a turma toda que está escrevendo, é o seguinte: seja você o escritor, o revisor, o tradutor, o citador, o poliglota, a pessoa que vai fazer a última revisão, quer dizer, o revisor final. Que todo mundo te ajude, mas que você dê sempre a última palavra. Essa que é a minha orientação do ponto de vista desse jogo de palavras da história toda. Mesmo assim, ainda sai muito erro. Primeira coisa que eu falo sempre é o seguinte: não há livro sem erro. Agora, o problema é minimizar esses erros. Se o percentual de erro aparece demais, por melhor que seja o conteúdo da pessoa, lá da obra dela, ela vai ficar prejudicada. A forma prejudica o conteúdo. Sedotagem não adianta. Agora, outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Hoje, devido a esse processo de grafismos e o processo aí de criatividade em matéria de apresentação de palavras, de texto, de página, de ilustração, há muito excesso nessas coisas, você não entende nada. Então o povo fica fazendo aí propaganda e você nem lê a propaganda que ele faz. Ele está fazendo uma promoção, uma publicidade, você nem chega a ler o que ele está falando. Aonde está o endereço é de colocar tanta coisa lá embatumada e tanta cor diferente para obscurecer que você não lê nada. Sendo que aquilo devia estar claro, evidente, óbvio, e você não nota nada disso. Então, essas coisas também prejudicam. Por quê? Você vai falar: não, Valdo, mas isso aí é o editor, ele não tem culpa. Não, ele tem culpa sim. O autor, ele tem que saber o livro que ele publica. Se sai uma capa que está toda alterada, ele também é culpado daquilo. Não vai... o capista deve ser o último a ser pensado. Porque o capista pediram para ele fazer a capa. Agora quem é que pediu? É o autor que é o responsável. Agora ele fala: não, mas foi o editor. Não, isso não dá certo. Era isso que era uma das coisas que eu combati no processo, por exemplo, do Espiritismo. Porque você não tinha voz ativa no fim para fazer uma revisão final de nada. Eles mandavam no seu texto, faziam o livro do jeito que eles queriam. Entende? Agora, eu reclamava, batia o pé, batia na mesa, mas isso adiantava pouco, porque era o costume de todo mundo que era daquele jeito. Agora, teve coisa que saiu que não era ideal para mim. Eu não achava bom. Agora, com o tempo, nós fomos fazer os nossos próprios livros, aí a coisa mudou de figura. Era a gente que estava orientando tudo. E a gente foi aprendendo também com isso. De modo que o processo de autor, ele nunca deve desprezar a editoração, a tradução, a revisão. Isso é muito sério. E sempre vai ajudar. Agora, um autor que tenha mais conhecimento
da parte da forma, do conforto, do modo de apresentação daquilo, ele é muito melhor. Ele vai ampliar a cabeça dele, a inteligência, o conhecimento, a cognição, tudo aumenta. Agora, o nível nosso em matéria de forma ainda é baixo. Isso é a minha opinião. Agora, Antônio, você que lida aí com a opção de autor, de artigo, de livro, tudo isso, você acha que o processo da forma está num nível assim razoável, que a gente pode chamar que já está na base de 80%? A gente faz bastante esforço para melhorar, né? Mas ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa. Falta. Você acha que está assim na base de quanto? Está bem menos que 51. Por aí vocês já está falando sincero. Agora, gente, se vocês conversar com a Nancy lá do Journal, ela vai falar a mesma coisa. Também cria problema. Internacional. Então, veja, é esse problema da gente trazer um tema desse tem sua razão de ser. Você não acha que isso aqui é oportuno? Sempre vai ajudar a pessoa a pensar no idioma? Sempre ajuda. Então, vamos pensar nisso. Agora, uma pessoa, ela tem que criar o bom hábito de ver aquilo que está errado no texto que ela lê. Esse é o primeiro ponto que todo mundo devia de ter. A gente devia de exigir isso. Pois é. Agora é preciso de fazer isso. Se uma pessoa se habitua com isso, ela começa a ver as coisas, aquilo é para o resto da vida. Vai ajudá-la sempre. Entende? É muito importante. Agora, ó, eu vejo que esse negócio tem uma coisa antes que prejudica da minha pessoa. É a caligrafia. Uma pessoa que acostumou a ter uma caligrafia de qualquer maneira, ela não é boa depois para fazer o texto do ponto de vista da forma. É muito engraçado, né? O manuscrito prejudicar a digitação. Será? Mesmo se eu digitar? Não é. Ela não liga para... Aquilo mostra que ela não é arrumadinha. Ela não é ordenada. Ela não tem disciplina no modo de pensamento dela. Então, por exemplo, primeira coisa, essa pessoa não tem retilinearidade naquilo que ela fala. Ela deve ser, às vezes, excessiva em certas coisas. Ela gostou de um tema, ela vai embora para o acostamento, dá uma volta lá, numa estrada secundária provinciana, dá uma volta por lá, para depois falar, onde é que é? Aí chega num bar e pergunta, onde é que fica a estrada? Sabe aqueles filmes? Os filmes que eles gostam, o americano gosta demais disso, porque não paga muito, é mais fácil. Faz no deserto, só tem aquele posto de gasolina. Não, posto de gasolina. E acabou. É tipo filme americano, filme B, C, etc. Então, aí dá uma porção. É esse cara. Aí ele fala assim, então, como é que a gente chega? Não, isso aqui é o fim do mundo. Né? Onde o diabo perdeu as botas, etc. Tá. Aqui não tem mais nada. 60 quilômetros para cá tem uma cidade. 80 para cá tem outra. E por aí vai, é aquilo. É o cara que entrou e não sabe onde é que está. Agora, chega lá, também tem isso no filme americano, chega lá e fala assim, processo do exército, cuidado, não entre, tem aquela caveira com os troços todos e o negócio de radioatividade, não pode entrar. Aí o cara vai lá e rebenta o portão. Isso faz parte de filme. Tem, né? Sobre isso, assim. Pois é. Agora veja, isso aí são os caras que estão fazendo propaganda de Fusca, hein? Vai dessa. Essa é a condição que nós estamos nela hoje. Agora, gente, tem gente para falar aí hoje alguma coisa? Como não tem, eu passo a palavra então para vocês. Hoje, às 19 horas, vai ter o Cine Proexis, realizado pela Apex e o Discernimento. O filme é O Triunfo. Então, quem quiser comparecer, né, todos estão convidados. A contribuição é espontânea. E depois do filme vai ter um debate com conceitos relacionados à especialidade da proexologia. Obrigada. Pessoal, eu vou aproveitar então que não tem mais recado para divulgar o curso Domínio Psicossomático, que vai acontecer no dia 14 e 15 de junho aqui no CAE. É um curso que visa aprofundar nos processos psicossomáticos e superar.
maiores informações podem pegar comigo ou com o Sandro. Obrigada. Gente, deixa eu avisar também que a Consul está com 3 grupos de recim durante a semana, terça-noite, quarta e quinta. No de terça-feira, quinta de manhã também. No de terça-feira à noite nós temos vagas. Quem quiser participar, fala com a Paula, comigo, tá certo? Custa R$80 por mês, né? E aquela situação, quem não puder pagar 80, vem conversar com a gente, faça a sua proposta. Obrigada.